Olá, bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Você estava em rede nacional e agora está local. Eu sou Vitória Mello e é hora das notícias que mexem com a nossa vida. Bandidos invadem casa em Ceilândia em plena luz do dia. Suzana Vieira. Pois é, Vitória, foi ontem por volta de 2 horas da tarde. Quem mora nessa residência? Uma mulher de 64 anos e um homem de 54, juntamente com a filha e a neta. Eles saíram para fazer compras, fazer pagamento de banco e quando voltaram, encontraram a porta arrombada. O que esses bandidos levaram? Daqui a pouco eu conto para você e para o pessoal de casa. É já já. Obrigada, Suzana. Bombeiro é morto dentro de um bandido, Kátia Gomes. Policiais militares estavam tentando prender um homem que tinha ameaçado a própria esposa de morte. Só que durante a perseguição, um dos policiais militares atirou e esse disparo acabou atingindo o pescoço do bombeiro. Eu volto daqui a pouquinho com todos os detalhes. Que caso! Hoje é sexta-feira, 11 de novembro. Vamos terminar a semana bem informados? O nosso jornal já está no ar. Um grupo suspeito de aplicar o chamado golpe do nude foi alvo da Polícia Civil. Os criminosos fingiam ser uma mulher e entravam em contato com homens pela internet até o ponto de trocar fotos íntimas. Em seguida, o grupo alegava que a suposta mulher era, na verdade, uma adolescente. Os bandidos forjaram um cenário de uma delegacia para enganar as vítimas. A repórter Suzana Vieira tem mais informações. Suzana, parece que esse esquema movimentou milhões, né? É com você. Exatamente, Vitória. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Segundo as investigações, esse esquema criminoso movimentou mais de R$1 milhão. As investigações, elas começaram aqui, no Distrito Federal, há um ano, quando uma vítima procurou a delegacia de polícia e disse que não aguentava mais ser extorquida. Agora, olha só como esse grupo agia. Vou contar para você e também para o pessoal de casa. Geralmente começa pelas redes sociais. A quadrilha, que se passa por uma falsa mulher, começa a escolher, né, ali quem que eles vão, serão as vítimas. Então inicia-se uma conversa pelas redes sociais, né? Primeiro pelo Instagram, Facebook. Eles começam a criar uma intimidade e pedem o WhatsApp. Me passa seu WhatsApp. Então eles ficam mais íntimos, começam a conversar e do nada essa falsa mulher começa a mandar para a vítima fotos de crianças e adolescentes nuas. A vítima não entende nada, né? Começa a receber do nada ali no WhatsApp fotos de adolescentes, nudes. Aí o que começa? Aí a quadrilha começa a ligar para a vítima e falar: ó, eu sou pai dessa criança, você está recebendo foto da minha filha aí, foto da adolescente, cara, eu vou te denunciar para a polícia. O cara com medo, mesmo não devendo nada, com medo, começa a pagar. Me dá aí R$200 mil, me dá 50 mil. E a vítima foi pagando, com medo, né? Com medo de ser presa por um crime que ela nem cometeu. Então, a quadrilha chegou, como se passou por pai, passava-se por pai de adolescente, eles se passaram também por policiais, falsos policiais, ligavam para a vítima: nós vamos te prender, né? A gente está sabendo que o pai da vítima nos procurou, ela está inclusive com problemas psiquiátricos, então nós vamos te prender. Então começaram essas ameaças até que a vítima, esse homem, não conseguiu mais pagar e procurou a delegacia de polícia, né, para falar que estava sendo extorquido, estava sendo vítima desse grupo criminoso que não atuava só aqui não, no Distrito Federal, atuava também no estado de Goiás e no Rio Grande do Sul. E como eu disse, essas investigações começaram há um ano. Os policiais, então, depois de um ano, conseguiram prender 4 pessoas que seriam os cabeças dessa quadrilha, mas as investigações continuam, Vitória. Nossa, Suzana, é impressionante, né? A expertise, toda a inteligência desses criminosos que é usada para o mal, né? Ali dá para ver o cenário direitinho, eles montam todo um cenário de delegacia, entram em contato com a vítima, se passando por pai desse adolescente, pede tratamento psicológico, que a criança ficou traumatizada, tem toda ali uma lábia, né, para envolver a vítima e acabar, como você disse, né, arrecadando em um ano R$1 milhão de várias vítimas em todo o país, não só aqui no Distrito Federal. Impressionante, Suzana, obrigada.
Viu? Você quer complementar alguma coisa? Não, e sabe o que é pior dessa história? Que eu entendi, assim, porque a história realmente é um pouco confusa, né? Mas a vítima, por exemplo, esse homem, geralmente essas vítimas não tinham relação nenhuma com o adolescente, relação nenhuma com essas vítimas, né? Era uma falsa mulher que do nada mandava essas fotos e a pessoa ficava sem entender. Mas como são pessoas honestas, têm medo de delegacia, têm medo de prisão, têm medo de justiça, elas começaram a pagar com medo de realmente ser acusada de alguma coisa, né? Porque como o grupo criminoso, ele montou tão bem esse cenário, né? Com um falso pai, com uma falsa adolescente, com um falso policial, falso até atestado de óbito. Eles chegavam a mandar um falso atestado de óbito para essa vítima falando, ó, esses nudes que você recebeu deixou minha filha tão mal, mas tão mal que ela acabou falecendo. Agora imagina a cabeça dessas vítimas, Vitória. Vou falar para você agora por quais crimes eles foram indiciados. Foram 19 delitos de extorsão, organização criminosa e lavagem. Grupo que envolve outros 3 laranjas que não foram presos, já foram denunciados pelo Ministério Público e são réus. Ou seja, as investigações continuam, até porque tem outras pessoas envolvidas, como eu disse, no estado de Goiás e também no Rio Grande do Sul. Mandar um atestado de óbito falando que o adolescente morreu porque ficou traumatizada, né, com esse golpe. Nossa, é muita maldade. Mas, Suzana, obrigada, viu, pelas informações. E um bombeiro foi morto dentro de casa, né, da própria casa, por um disparo de arma de fogo durante a fuga de um bandido. Para entender melhor essa história, nós vamos falar agora com a repórter Kátia Gomes. Kátia, boa tarde. Esse tiro parece que foi dado por um policial militar que tentou acertar o bandido. É isso? Que história! Oi, Vitória. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Essa é uma das hipóteses, mas a família acredita que o policial militar tenha confundido o bombeiro com o criminoso. Isso porque, segundo os próprios familiares, né, que deram depoimento para a gente hoje mais cedo, eles contam o seguinte, que na hora que o criminoso entrou, a polícia militar entrou logo atrás. E aí o bombeiro estava saindo do quarto, um dos PMs viu o bombeiro saindo e atirou contra ele, ou seja, ele, né, provavelmente tem ali confundido o bombeiro militar com esse criminoso. Mas eu vou contar a história desde o começo, né, para o pessoal de casa conseguir entender como que acabou acontecendo toda essa tragédia aqui em Ceilândia. Ontem pela manhã, um homem tinha agredido a esposa, foi preso na delegacia, só que logo depois ele foi liberado. À tarde, ele voltou na residência e estava ameaçando a mulher de morte. A polícia militar, ela foi chamada para atender uma ocorrência de Lei Maria da Penha e quando os PMs chegaram na residência, esse homem fugiu. E aí, durante a fuga, segundo as investigações, esse criminoso ele teria subido nas telhas, né, nos telhados das residências para fugir. E quando ele chegou aqui, na frente da casa do bombeiro, o portão estava aberto, ele entrou e aí os PMs entraram atrás dele e acabaram atirando, né? E aí esse disparo atingiu o pescoço do bombeiro, né? O Walter Cruz, de 39 anos. Eu conversei com o tio do Walter e ele me explicou o seguinte, que ele tinha saído, estava de folga, tinha ido até um supermercado que fica aqui perto e quando ele chegou lá no mercado, estava no caixa para pagar as compras, ele percebeu que tinha esquecido o cartão. Então ele voltou em casa, o mercado é bem pertinho, deixou o carro aqui estacionado, abriu o portão. Como ele ia só pegar o cartão e já ia sair, ele deixou o portão aberto. Então foi exatamente nesse momento que o criminoso viu o portão aberto que ele entrou, né? E os policiais entraram logo atrás dele e tudo isso aconteceu, né? Uma tragédia. A família inteira está muito abalada. O Walter tinha 4 filhos, ele tem, né? 4 filhos, deixou 4 filhos, sendo que um desses filhos tem necessidades especiais. Então a família inteira está muito abalada. Eu também conversei com a irmã dele. Essa irmã preferiu não gravar entrevista porque, claro, está muito sentida. Ela, inclusive, que está cuidando de todas as questões do enterro. E ela até falou para mim, olha, eu tenho que contar para 10 crianças que ele morreu. Por que 10 crianças? O Walter tinha 4 filhos, a irmã dele, essa que falou com a gente, 2 filhos e uma outra irmã do Walter,
4 filhas. Então, assim, ao todo ali são 10 crianças praticamente da mesma idade, 10 crianças que convivem e que todo mundo, né, vai ter que aí entender o que aconteceu com o tio com essa tragédia, né? A Polícia Militar, ela enviou uma nota, disse, né, que lamenta profundamente, né, essa tragédia e que vai investigar esse caso. Eu conversei também, Vitória, com um policial militar, que inclusive ele é especialista, ele trabalha na corregedoria, e na avaliação dele foi sim uma atitude despreparada. Ele disse que nem se o homem fosse, nem se ele tivesse certeza, né, o policial tivesse certeza que estava atirando no bandido, ele deveria ter disparado, né? Ele estava dentro de uma residência. Então essa não seria uma atitude, até porque nós temos a informação de que o bandido, o criminoso, não estava armado. Ou seja, né, ele não oferecia risco de vida para o policial militar. Vamos ouvir agora, então, o depoimento desse tio que narrou o que aconteceu, como é que foi toda a dinâmica desse crime. Eu acho que essa polícia ela foi muito destreinada, porque como é que vai entrar na casa de uma pessoa que vem correndo atrás de um sei lá, quem bandido, não, entra na sua casa, podia ter chegado com a arma em casa e falado assim, ó, na hora que o Walter saiu do quarto, que ele veio pegar um cartão, ele esqueceu no mercado de pegar, e deixou o carro aqui, entrou e deixou o portãozinho aberto, os caras vinham correndo e ele entrou. Quando o Walter saiu do quarto, o policial já estava com a arma e já atirou nele. Agora, por que não atirou na perna do rapaz, do cara que vinha correndo? Deixou entrar dentro de casa para atirar num pai de família trabalhador, pai de 4 filhos. E ele, né, igual você falou, uma boa pessoa. Uma pessoa, só ajudava, entendeu? Uma pessoa religiosa, estava na igreja todo final de semana, a mulher, os 4 filhos, ele arrumava os 4 filhos tudo arrumadinho, eu não reclamava de nada. Nossa. Bom, Kátia, parece que você também conseguiu conversar com uma testemunha que viu tudo, é isso? Sim, Vitória, eu consegui conversar com uma testemunha e ela disse que ficou impressionada depois que descobriu que o bombeiro tinha morrido, porque inicialmente ela ouviu, né, viu os policiais militares chegando, ouviu uma sirene e ouviu só um disparo. Só que ela percebeu logo depois, né, que tudo aconteceu, que os PMs estavam bastante tranquilos. Não tinha percebido, né, nenhuma reação assim de desespero por parte dos policiais. Então foi justamente por isso que ela não imaginou que algo mais grave tivesse acontecido, justamente porque os policiais aparentemente estavam calmos. Logo depois ela viu, né, os PMs prendendo o criminoso, porque ele acabou sendo preso, né, e ela viu esse momento, só que ela só foi perceber que algo grave tinha acontecido quando viu a esposa do Walter chorando, né, querendo entender ali o que tinha acontecido. Foi tudo muito rápido. Vamos ouvir então o depoimento dessa vizinha que, claro, ela preferiu não se identificar com medo. Eu vi os policiais passando e logo 1 minuto depois eu vi a sirene tocando. E 1 minutinho o tiro, um único tiro. E aí eu e meu marido saímos pra fora aqui, que foi quando a gente viu os policiais. E eu achei que não tinha ninguém ferido, né? Pela reação dos policiais, estava todo mundo calmo. Mas quando eu vi a dona da casa, ela veio gritando e chorando. E aí foi depois, demorou um pouquinho, o seu Walter veio carregado pelos policiais. E a mulher dele, como é que ela tá? Ela tava desesperada, eu lembro perfeitamente que ela disse assim, da onde saiu esse tiro? Ela também, acho que provavelmente ela nem lembra. Foi isso. Pois é, Vitória, para você ver, né, que situação. Isso tudo por causa de um criminoso que foi preso ontem pela manhã e logo em seguida acabou liberado. A família está revoltada principalmente por causa disso, porque se esse homem que bateu na mulher ontem pela manhã tivesse ficado preso, nada disso teria acontecido. Inclusive, nós recebemos também uma informação aqui durante a manhã, apurando toda essa história. Nós fomos abordados por um homem que é vizinho desse criminoso, né, desse cara que bateu na esposa, e ele disse que ela apanha com muita frequência. Só que mesmo apanhando, ela sempre acaba voltando com ele. Então, que as agressões ali na residência são bem recorrentes. E que ontem foi mais uma vez que ele bateu na esposa,
foi preso, logo depois foi liberado e voltou para casa para agredir novamente a mulher. E aí foi durante essa volta da residência que a polícia militar foi chamada, porque ele estava ameaçando ali a mulher de morte, que acabou acontecendo toda essa tragédia, né? Agora a gente vai aguardar a investigação da polícia militar para saber o que vai acontecer com esse PM, né? Segundo a avaliação de um especialista, como eu disse, né, que eu conversei com um especialista que inclusive trabalha na corregedoria, ele avaliou a atuação do policial militar como sim uma atitude errada, um despreparo, porque ele tinha entrado numa residência, né, ele nem deveria ter entrado numa residência e muito menos atirado, né, nem se fosse na perna do criminoso ele deveria ter disparado, porque esse tiro poderia ter atingido inclusive uma criança. Aqui na residência, no momento do crime, estava a esposa do bombeiro e 2 filhos, né? Um deles, como eu disse, inclusive, é portador de necessidades especiais. Então, esse disparo poderia ter atingido qualquer pessoa da residência. Então, a atitude realmente foi avaliada pelo especialista que eu conversei como uma atitude despreparada da polícia, né? E a polícia agora disse que vai investigar essa atitude do PM. Vitória, eu volto com você. A corregedoria precisa mesmo, Kátia, analisar o que de fato aconteceu, qual foi a dinâmica dessa situação, porque imagina só, você dentro da sua casa, com a sua família, pai de 4 filhos, voltando do supermercado porque tinha esquecido um cartão e aí dá de cara com um policial armado na sua casa, atira sem nem saber. A pessoa morreu, esse bombeiro militar morreu sem nem saber. Porque o que estava acontecendo? Foi pego totalmente de surpresa. Eu imagino o desespero da esposa, dos filhos que estavam em casa. Então, a corregedoria da PM precisa mesmo avaliar todo esse caso, toda essa história. Que situação. Obrigada, Kátia. E uma mulher de 32 anos foi presa por dar o golpe do Pix em vários comércios aqui do Distrito Federal. Quem vai explicar essa história pra gente é o repórter Rodrigo Miranda. Rodrigo, boa tarde. Como que essa mulher agia? Boa tarde, Vitória. Boa tarde a todos. Essa mulher agia sempre da mesma forma, Vitória. Ela fazia as compras nas lojas, apresentava o comprovante de Pix, só que esse comprovante era falso, né? E aí até esse comerciante perceber, ela já tinha conseguido levar o produto e sair aí tranquilamente. Para a gente ter uma noção, entre fevereiro e julho deste ano, ela fez esse crime 8 vezes em uma mesma loja. Ela ligava, fazia a compra por telefone, apresentava o comprovante do Pix e só ia lá nessa loja para fazer essa retirada. O dono, com o tempo, foi percebendo o que estava acontecendo, começou a desconfiar. Em agosto deste ano, ele viu o rombo causado por essa mulher, procurou a polícia e fez a denúncia. Durante as investigações, Vitória, a polícia chegou à conclusão aí que ela já praticava esse crime com bastante frequência, já era uma figurinha carimbada no comércio aqui na área central de Brasília. Pra gente ter uma noção, ela variava, assim, para não ficar sempre na mesma loja, né? Apesar de ter feito isso 8 vezes em uma loja lá na 108 Norte, ela já fez esse crime aí em um restaurante japonês, em clínica de estética, em loja de roupa, em shopping lá no Lago Norte. Então ela sempre estava indo em outros comércios, sempre procurando uma vítima distraída para aplicar esse golpe. E a investigação também conseguiu chegar até ela, né? Essa mulher de 32 anos, ela foi presa e durante o depoimento ela disse que não praticou crime nenhum, que teve apenas problemas com o aplicativo do banco, né? Esse aplicativo, pelo visto, não estava funcionando nada bem aí, pelo menos é o que ela alega, né? O crime de estelionato, a pena de prisão pode ser de 1 a 5 anos, ela vai responder por estelionato e também vai ter de pagar uma multa. Agora resta saber se vão ter que conferir direito esse comprovante aí dessa multa, se ela tiver que pagar também, né? Porque o histórico não é nada positivo dessa senhora de 32 anos, Vitória. Não, imagina só, já está tão difícil manter um comércio aberto, né? Você ter que ficar suportando golpes e mais golpes, não dá. Obrigada, Rodrigo. Vamos ao noticiário político agora. As Forças Armadas divulgaram uma nota conjunta hoje que classifica as manifestações favoráveis a Jair Bolsonaro como legítimas. O documento cita a Constituição, que permite protestos, mas também condena excessos como restrições ao direito de ir e vir. A nota alerta ainda para ações que podem criar situações de risco. O repórter André Anelli está lá no Palácio da Alvorada, onde o presidente Bolsonaro se encontra. Alguma movimentação por aí, André? Boa tarde.
Oi, Vitória, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Até o momento, a movimentação é bastante tranquila aqui no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente Jair Bolsonaro. Mais cedo, a assessoria da presidência acabou gerando uma mobilização por parte da imprensa aqui, pela possibilidade, então, de que o presidente Jair Bolsonaro pudesse dar alguma manifestação, o que não ocorreu até esse momento. Essa manifestação seria ligada justamente, então, à manifestação já emitida também por parte das Forças Armadas, assinada em conjunto, inclusive, pelos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Como você disse, Vitória, é uma manifestação que acaba dizendo, então, que os protestos favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro são legítimos desde que não haja excessos, como, por exemplo, o impedimento de ir e vir dos cidadãos e desde que também não coloque em risco a vida dos próprios manifestantes favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro, como também das demais pessoas que eventualmente possam passar perto desses protestos. Essa foi a segunda manifestação de cunho político das Forças Armadas nas últimas horas, lembrando que anteontem e também ontem, então na quarta e na quinta-feira, as Forças Armadas emitiram um relatório a respeito do processo eleitoral de 2022, reconheceram que não houve fraudes nas urnas eletrônicas, mas ressaltaram que o sistema eleitoral, de acordo então com as Forças Armadas, com o Ministério da Defesa, passível de vulnerabilidades, pode estar vulnerável a qualquer tipo de invasão e, consequentemente, uma mudança do resultado, mas isso sem apontar de que forma seria feito. Então, são dois assuntos que possivelmente podem acabar gerando a manifestação direta do presidente Jair Bolsonaro, mas, como eu disse, até o momento não há uma previsão de que ele saia aqui para fazer declarações à imprensa. Vitória. André, você também acompanha o gabinete ali de transição do governo federal. Como que está a movimentação por lá nesta sexta-feira? A movimentação pelo Centro Cultural Banco do Brasil é um pouco mais intensa. Hoje pela manhã houve uma reunião de líderes partidários, então, que acabam fazendo a sustentação desse gabinete de transição. São 12 partidos ligados ao PT. Esses líderes estão ainda em reunião nesse momento lá no Centro Cultural Banco do Brasil e a qualquer momento pode haver uma manifestação da presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann. A gente lembra que a principal meta do governo de transição nesse momento é viabilizar o Auxílio Brasil no valor de R$ 600, que deve voltar a se chamar então Bolsa Família. Os deputados e também senadores ligados à base aliada do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva buscam uma forma de viabilizar a manutenção desse pagamento, desse programa social, e a maior possibilidade nesse momento é a proposta de emenda constitucional, a PEC da transição, justamente tirando então do teto de gastos o benefício do Auxílio Brasil, futuro Bolsa Família. Vitória. Obrigada, André, pelas informações. Bom trabalho para você. E ontem um forte temporal, atingiu várias regiões do DF. A chuva forte fez estragos e deu trabalho para o Corpo de Bombeiros. Felizmente, ninguém ficou ferido. Depois do forte temporal que caiu na hora do almoço desta quinta-feira, nem foi preciso andar muito para encontrar os rastros deixados pela chuva e força do vento. Galhos de árvores ficaram espalhados por várias partes do DF, principalmente pelo plano piloto. Aqui na quadra 3 do Saam, a chuva deixou muitos estragos. Olha só, começar por essa árvore. Olha o tamanho. Inclusive aqui é uma área comercial, tem muitas lojas, tem um grande laboratório aqui à minha esquerda. E segundo os moradores, segundo o pessoal que trabalha aqui na região, haviam 3 carros aqui no momento em que essa árvore caiu por causa das fortes chuvas. Tem um pedaço aqui, inclusive, de um dos veículos que foi atingido. Olha só. Então dá pra gente sentir, o quanto a chuva aqui foi forte. Um dos carros atingidos é o da Eliana, que trabalha aqui, inclusive, nesse laboratório. Ela tá com esse prejuízo. Eliana, a gente viu que choveu forte, e o seu carro estava aqui. Tava, meu carro foi um dos mais atingidos aqui nesse local. A árvore caiu, um galho bem forte, ele está bem destruído. Eu acredito que não vai ser nem possível fazer nenhum conserto nele, vai dar perda total o veículo. Já o pátio dessa escola no Cruzeiro ficou alagado.
Meu Deus, tá inundando a escola. No Lago Norte, o registro é de uma chuva de granizo. Na estrutural, dirigir debaixo do temporal foi um desafio para os motoristas. Mas a estrutural enche de água, né? De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram 37 atendimentos por causa da chuva intensa que atingiu o plano piloto e outras regiões do DF. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. Sobre o carro da Elaine, que você viu na reportagem, destruído por causa da queda de uma árvore, nossa produção entrou em contato com a Novacap, já que o laboratório que ela trabalha, no SAAM, disse que já tinha feito o pedido de poda, mas eles ainda não responderam sobre não ter realizado esse serviço. E uma perícia encontrou marcas de tiro e vestígios de sangue no apartamento onde uma professora foi assassinada pelo marido na última sexta-feira. Em depoimento à polícia, o ex-lutador de artes marciais disse que levou um tapa da mulher e atirou 4 vezes depois de uma briga provocada por ciúmes. A perícia realizada no apartamento onde o casal morava, na zona leste da capital paulista, mostrou os detalhes do feminicídio. Foi aqui que o ex-lutador de artes marciais, Luiz Paulo dos Santos, matou a professora Hélida Tuane da Silva Santos, de 26 anos. Luiz Paulo foi filmado pelas câmeras de elevador do prédio enquanto levava o corpo da mulher em um carrinho de supermercado para o porta-malas do carro no último sábado. O filho do casal, um bebê de 6 meses, estava no apartamento na hora do crime. O assassino jogou o corpo da mulher em um córrego na Zona Leste. Nas palavras dele, a esposa, após ter o bebê, teria engordado. E isso a incomodava. E que ela temia que, por conta dela estar acima do peso, ele poderia abandoná-la. E que ela nutria um ciúmes excessivo dele. Hélida foi morta no quarto do casal. Luiz Paulo diz que foi acordado por ela com um tapa. Ele tinha 2 armas registradas no Exército. Uma delas estava no móvel ao lado da cama. Durante a discussão, ele disparou 4 vezes. No corpo da professora havia 2 perfurações, no ombro e no peito. Segundo a perícia, havia marcas de tiros na porta e no armário. Hélida teria sido baleada na porta do quarto. Os peritos usaram luminol, um líquido que detecta possíveis marcas de sangue, mesmo que o local tenha sido lavado. Havia vestígios no corredor, dentro do box no banheiro e no porta-malas do carro. O choro do assassino, que fez com que o primeiro depoimento dele fosse interrompido, não convenceu o Departamento de Homicídios. Ele será interrogado novamente nos próximos dias. A polícia ainda não localizou a arma do crime. Luiz Paulo jogou as 2 pistolas que ele tinha em um matagal na Zona Leste. Não há desculpa para assassinato de mulheres. Não há motivo para assassinato de mulheres. E olha a frieza, matar a própria esposa, seja lá por qual motivo, na presença de um bebê. Para montar uma farsa, o assassino registrou o desaparecimento da mulher na delegacia eletrônica pela internet. O bebê, que aparece nas imagens no colo do assassino, está com os pais dele. A família de Hélida procurou a polícia e disse que vai brigar na justiça pela guarda da criança. O júri condenou 4 dos 5 réus apontados como responsáveis pelo assassinato do radialista Valério Luiz de Oliveira em 2012. Decisão dos jurados encerrou uma espera que durava mais de 10 anos. Declaro condenados o réu Ademar Figueiredo Aguiar Filho. O empresário Maurício Borges Sampaio, apontado como mandante do crime, foi condenado a 16 anos de prisão. O policial militar Ademar Figueiredo Aguiar Silva, o autor dos 6 disparos que mataram Valério Luiz, também foi condenado a 16 anos. Urbano Malta e Marcos Vinícius, apontados como articuladores do homicídio, foram condenados a 14 anos de prisão cada um. A pena deverá ser cumprida em regime fechado.
mas a defesa disse que vai recorrer. Já o policial reformado Djalma Gomes, também apontado como articulador do crime, foi inocentado. Mas o Ministério Público quer reverter a decisão. Esperamos que seja reconhecida essa interpretação equivocada para que possa ser submetida a novo julgamento. Os jurados levaram em conta que a vítima não contribuiu para a prática do crime. Eles consideraram que o mandante do assassinato utilizou de seu poder econômico para calar o radialista, contrariando a liberdade de expressão e o livre exercício da imprensa. Valério Luiz foi morto quando saía da rádio em que trabalhava em Goiânia, no dia 5 de julho de 2012. Uma das teses da acusação foi a de que Maurício Sampaio encomendou a morte do radialista por desafeto. Na época do crime, Sampaio era vice-presidente do Atlético Clube Goianiense e um comentário do radialista em uma TV teria desagradado o empresário. Após o crime, o filho de Valério Luiz se formou em Direito e passou a ser assistente de acusação no processo. Aquele 5 de julho de 2012, quando eu recebi a ligação na minha casa e falaram que meu pai tinha sido baleado na porta da rádio, e eu cheguei lá. E naquele dia eu fiz a promessa que quem tivesse feito aquilo iria pagar pelo que aconteceu. Mais duas jovens acusam de estupro o ex-vereador Gabriel Monteiro, do Rio de Janeiro. As denúncias foram feitas após a prisão dele. As duas mulheres procuraram a polícia na última terça-feira. A primeira, uma assistente administrativa de 23 anos, declarou que conheceu Gabriel Monteiro nas redes sociais. Ela contou que em junho do ano passado foi a uma festa na casa dele e que Monteiro já foi se aproximando dela, a acariciando e a beijando sem nenhum consentimento e a obrigou a fazer sexo oral. Assustada, ela consumiu bebidas alcoólicas na tentativa de esquecer o que havia acontecido e dormiu. Relatou que acordou no sofá com Gabriel Monteiro totalmente nu, subindo sua blusa e seu short, e que ficou se debatendo, pedindo para que ele parasse. Horas depois, uma vendedora de 23 anos foi até a mesma delegacia. Ela também fez acusações de violência sexual contra Gabriel Monteiro, com quem disse ter iniciado um relacionamento após se conhecerem pelas redes sociais em junho de 2020. A jovem contou que, já trabalhando na campanha de Monteiro a vereador, ele a obrigou a ter relações sexuais dentro de um carro na frente do motorista, em plena Ponte Rio-Niterói. A vendedora declarou ainda que Monteiro, durante a campanha eleitoral, sempre a oferecia para fazer sexo com seus seguranças. Também acusou o ex-vereador de ter apertado seu pescoço contra a parede, porque ela não concordava com o modo dele de pensar. Em comum, as duas mulheres disseram ainda ter conhecimento de que Monteiro assediava menores de idade. A defesa do ex-vereador informou que não teve acesso aos depoimentos e, por isso, não pode se pronunciar. Agora, voltando a falar sobre eleições, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva esteve ontem, pela primeira vez, na sede do governo de transição no CCBB. Lula chegou ao Centro Cultural Banco do Brasil por volta das 10 horas da manhã. Conheceu as instalações do gabinete de transição e logo depois foi para o teatro do CCBB, onde foi recebido por uma plateia de parlamentares e aliados políticos. Adiantou que o coordenador da transição, Geraldo Alckmin, não será ministro. Eu fiz questão primeiro de colocar o Alckmin como coordenador para que ninguém pensasse que o coordenador vai ser ministro. Ele não disputa a vaga de ministro porque é o vice-presidente da República. Falou também sobre o papel da equipe que atua na transição. É como se fosse uma máquina de ressonância magnética, ou seja, ela vai fazer um levantamento da situação do país. E a partir dessa situação do país, nós vamos discutir e vamos tomar algumas decisões. O presidente eleito criticou quem defende que a política fiscal é mais importante que a responsabilidade social. Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gastos não discutem a questão social desse país? Por que o povo pobre não está na planilha da discussão da macroeconomia? Por que a gente tem meta de inflação e não tem meta de crescimento? Por que a gente não estabelece um novo paradigma de funcionamento nesse país? E se emocionou ao falar sobre a volta da fome no Brasil. Eu quero dizer para vocês que a única razão que eu tenho de voltar a exercer o cargo de presidente
é tentar restabelecer a dignidade do nosso povo. E eu quero dizer para vocês, se quando eu terminar esse mandato, cada brasileiro estiver tomando café, estiver almoçando e estiver jantando, outra vez eu terei cumprido a missão da minha vida. O discurso repercutiu no mercado financeiro. O índice Bovespa fechou em queda de mais de 3% e o dólar em alta. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, contestou a reação. Se alguém que teve responsabilidade fiscal foi o governo Lula. Essas oscilações de mercado no dia de hoje têm inclusive questões externas, né? Agora há pouco, Lula publicou um vídeo em uma rede social sobre a reação do mercado. O mercado fica nervoso à toa. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. Lula teve reuniões ao longo do dia e agora à noite volta para São Paulo. Na semana que vem, o presidente eleito vai para o Egito participar da Conferência do Clima, a COP27. Os ex-ministros Celso Amorim e Marina Silva também participam de reuniões da cúpula. E o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, recebeu o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, para discutir a chamada PEC da transição, necessária para garantir o pagamento do auxílio de R$ 600 no próximo ano. Além de Alckmin, Aloysio Mercadante e o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, audiência oficial do Senado no fim da tarde. A estratégia do governo de transição é que a PEC comece a ser discutida pelo Senado Federal e seja incorporada a outra proposta que já está em andamento. Tudo para apressar a votação do texto, que precisa estar aprovado até 16 de dezembro e passar a valer no ano que vem. A expectativa é que seja fechado um acordo para que 175 bilhões de reais fiquem fora das regras do teto de gastos. 105 bilhões já previstos no orçamento do ano que vem para pagar R$ 400 do Auxílio Brasil, 52 bilhões para a diferença de R$ 200 e garantia do valor atual e 18 bilhões para o acréscimo de R$ 150 por criança de até 6 anos. Lá vai ter que estar especificado claramente tantos bilhões para, por exemplo, a farmácia popular, tantos bilhões para a saúde indígena, tantos bilhões para a merenda escolar, tantos bilhões para investimento no DENIT, tantos bilhões para Minha Casa Minha Vida. Tudo discriminado, item por item. Mais cedo foram anunciados novos integrantes dos grupos técnicos da transição. A lista traz nas comunicações o ex-ministro da pasta, Paulo Bernardo. No grupo que vai tratar de direitos humanos, o professor e advogado Silvio Almeida. Na igualdade racial, a educadora quilombola e doutora em sociologia, Givânia Maria Silva. O ex-ministro Guido Mantega, que chefiou a Fazenda em mandatos de Lula e Dilma, vai atuar no grupo da transição sobre planejamento, orçamento e gestão. André Ceciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, será um dos integrantes do grupo técnico de pequena empresa. Na área temática dedicada às mulheres, Aniele Franco, irmã da ex-vereadora Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro em 2018. E depois de 3 meses de deflação, o índice oficial que mede o custo de vida no país voltou a subir. Vestuário e alimentação estão pesando mais no bolso do consumidor, que também vê o preço dos combustíveis em alta. Neste brechó de Porto Alegre, o que vai para a vitrine vende rápido. Peças de marcas famosas e com desconto atraíram a Carol. As pessoas ficam admiradas, porque são peças praticamente sem uso que estão ali para comprar de segunda mão. Com R$100 hoje tu consegue comprar facilmente pelo menos um look inteiro. A proprietária da loja diz que a procura por roupa usada triplicou do ano passado para cá. Aqui às vezes tu consegue encontrar coisas que estão na moda por um valor super em conta, super atrativo. E não é por acaso. Comprar roupas novas está mais caro. O grupo Vestuário teve a maior alta em outubro, de acordo com o IPCA, o Índice Oficial de Inflação. É o fato da gente estar no momento de melhora do cenário da pandemia
e uma retomada da demanda por roupas, né, de maneira geral, roupas, calçados. Mas o maior impacto para o bolso do consumidor veio daqui, das compras nos supermercados. Embora com um percentual registrado abaixo pelo setor de vestuário, a alta no grupo de alimentação e bebidas surpreendeu por ficar acima do previsto. Desta vez, os vilões foram a batata inglesa e tomate. Cada vez que eu venho aqui, eu levo um susto, porque tudo subiu. As altas dos grupos saúde e cuidados pessoais e transportes vêm na sequência. Essas altas fizeram o IPCA do mês passado voltar a fechar positivo, depois de 3 meses com índices negativos. No ano, o índice acumula alta de 4,70% e nos últimos 12 meses de quase 6,5%. A leitura já era esperada, né? Alimentos in natura e serviços pressionando, e gasolina e energia elétrica e comunicação, e deve ser a tônica até o fim do ano, né? Aqui no DF, a inflação fechou outubro em 0,87%, o segundo maior índice do país. O IPCA, divulgado ontem pelo IBGE, mostrou que o preço das passagens aéreas impulsionou essa alta. Mas itens do nosso dia a dia, como tomate, cebola, banana prata e o pãozinho francês, estão mais caros. Sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o economista Francisco Rodrigues. Boa tarde, Francisco. Explica, né? Existe, na verdade, uma explicação para essa alta desses produtos? Boa tarde, obrigada pela participação. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com a audiência do SBT Brasília para falarmos aí sobre essa situação que dói no calcanhar de milhões de brasileiros, ou seja, nós realmente estamos numa inflação. Recentemente foi falado aí que nós estávamos passando por uma deflação dos últimos 3 meses até setembro, mas só que essa deflação ela foi pontual, ou seja, os impactos foi devido à redução do ICMS da gasolina, artigos de residência e comunicação, mas os outros itens, principalmente a alimentação, foi o que mais doeu e continua doendo no bolso do brasiliense e dos brasileiros. E existe uma explicação, por exemplo, questões climáticas, né, que interferem na produção de frutas, legumes, enfim, existe uma explicação para esse aumento? Sim, existe. A sazonalidade, os fatores climáticos e, segundo a ONU, né, acabou o tempo da comida barata no país, ou seja, até a década de 70 nós tivemos comida barata, mas agora com a crise da Rússia e da Ucrânia isso também tem provocado um impacto. E aqui em Brasília a gente tem um custo de logística e também um custo de vida maior do que nos outros estados. Então, se a gente pegar um exemplo, nós tivemos aí no começo do ano, em relação à cenoura, uma variação da inflação de 166% na média brasileira, e em Brasília chegou a 206%. E agora a gente vê o reflexo em relação ao transporte, que em Brasília foi de 2% a variação mensal, maior do que todos os estados pesquisados pelo IBGE. Sim, e são itens do nosso dia a dia, né? É a cebola, é o tomate, é o pão francês. Então tá difícil ir ao mercado e não levar um susto ali na hora do caixa de passar todas as compras. Olha aí, está difícil, está insuportável. Toda vez que vamos ao mercado, saímos com um carrinho com menos produtos ou com menos sacolas. E temos aí o fator também que está sendo uma armadilha para os consumidores, que é a questão da reduflação, ou seja, alguns itens diminuiu a quantidade, diminuiu o peso, mas o preço não diminuiu, aumentou. Podemos colocar aqui como exemplo o biscoito creme cracker e o sabão em pó, que você agora compra 800 gramas, eles falam que rende 1 quilo, só vai render 1 quilo se você tiver uma proporção correta a ser medida antes de usar. Então, o que a gente tem que fazer agora é tomarmos muito cuidado ao consumir. Em relação aos alimentos, que é a maior inflação dos últimos, vamos dizer assim, 20 anos após o Plano Real, só em Brasília a variação dos alimentos é mais de 10%, né? Então, o que a gente recomenda? Procure priorizar comprar frutas e verduras e legumes na feira, e em relação aos mercados e atacarejos, priorizar
a terça verde e a quarta verde. Nesse momento, evitar todo tipo de desperdício e priorizar comprar mais produtos e menos marcas. Estamos ainda vivendo uma situação insuportável. A tendência agora é aumentar a demanda por diversos serviços e produtos e vai ter um aumento das coisas agora, dado que a gente está se aproximando do Natal e nesse período a gente tem uma outra grande armadilha. O que é? Nós vamos ter a Black Friday, que já está acontecendo, a Copa do Mundo e os produtos natalinos. Então, tome cuidado para que você não fique muito mais endividado do que você já está. E era justamente isso que eu ia te perguntar agora, né? Fim de ano já tá aí, a gente gosta de fazer aquela compra para o Natal, para o Réveillon, para as festas, né? Mais caprichada, aquela compra especial. Esse preço vai continuar apertando o nosso bolso? O preço dos alimentos, enfim, dos produtos? Sim, ele vai continuar apertando, tá? E dado que as empresas aproveitam esse período, eles aumentam produtos como panetone e outros itens. Como o custo da farinha de trigo está mais cara no mercado internacional, isso vai ser repassado para os consumidores e para o comerciante. Então, o que a gente recomenda nesse período? Ok, positivo. Vamos fazer a nossa festa natalina, a nossa comemoração? Vamos. Mas procure compartilhar tudo que você puder. Procure fazer semelhante aí o conceito americano de compartilhar os pratos e as bebidas. E eu recomendo também que coloque um pezinho para trás nesse momento. Ou seja, diminua os desejos um pouco, diminua a vaidade. Se possível, evite dar presentes nesse período, dado que vai ter aumento da educação nesse período, dado que vamos chegar também em janeiro e fevereiro com custo maior para IPTU, IPVA e outras despesas. Então, o momento agora é de cautela, evitar cair em armadilhas, evitar comprar produtos eletrodomésticos agora com a Copa do Mundo. E, se você está super endividado, pegar uma parte do 13º para renegociar as dívidas e a outra metade para você conseguir suportar melhor as contas do começo do ano. Então, o que a gente tem que ter em mente? Que a inflação está aí, existe um aumento de coisas acontecendo e não há deflação como geralmente é divulgado. Então, muita atenção, muito cuidado, procure melhorar suas informações financeiras e não caia nas armadilhas do comércio que está aí para nos deixar super endividado, perder o sono e às vezes entrar numa grande depressão. Sim, até porque com o 13º no bolso, né, todo mundo fica muito animado. Então, a dica é mesmo aquela velha pesquisa. Ainda vale a pena ir num supermercado, ir no outro, até porque a gasolina também não tá barata, né? Tá tudo muito caro. Olha aí, sempre vale a pena pesquisar e se preocupar com o seu bolso. Então, toda vez que você pesquisa, você já está fazendo o orçamento. O que eu oriento é, procure pesquisar antes pela internet, procure anotar os preços da última vez que você compareceu ao mercado ou ao atacarejo, né? E fazer ali uma média o tempo todo. Então, o que é importante? Evitar ir a longas distâncias, porque se você for colocar aí o custo da gasolina, não vale a pena. Em alguns casos, se você achar positivo, vale a pena não ir de carro, comprar em determinado lugar e aproveitar o transporte por aplicativo. Mas nesse momento não tem que deixar de fazer pesquisa. A pesquisa é uma palavra de ordem para quem quer economizar e ter atitudes financeiras que vai trazer mais qualidade de vida financeira para o bolso das pessoas. E, Francisco, uma situação que aconteceu comigo na semana passada, que eu acho que serve até de alerta, né? Eu estava no mercado fazendo algumas compras e vi um preço, né? Se eu não me engano, era um papel higiênico. Fui lá, estava um preço X. Quando foi passar no caixa, estava R$3 a mais. Aí eu falei, não, mas espera aí, o preço que eu vi ali na prateleira era tal. Então, é legal ficar de olho ali no preço que vai passar no caixa. Tanto é que eu fui lá com a fiscal, ela viu que realmente estava o preço mais barato, tirou aquele preço e falou, não, é porque não atualizaram ali. Mas eu vi aquele preço, então eu acabei pagando mais barato. Então, o consumidor ficar atento também é importante, né? Ficar atento o tempo todo, redobrar a atenção e praticar desconfiança. Essa história que você compartilhou agora é excelente. Por quê?
Boa parte, às vezes, das pessoas terminam pagando por produtos que achava que estava pagando o preço certo e não estava pagando. E aí você tem que fazer o quê? A famosa anotação, tomar cuidado com aqueles tickets, né? Aqueles papéis que ficam ali próximos um do outro e realmente observar. Por quê? Às vezes você fez um orçamento bacana e o teu salário, a tua despesa ficou dentro daquele valor. E às vezes passa ali R$2, R$3 a mais, você não sabe o porquê. Então, você só conseguiu identificar que o caixa passou a mais porque você já tinha feito um planejamento das suas compras ao sair de casa para comprar e olhar atentamente os itens. Então, em relação aos atacarejos, você tem o produto no varejo e o produto no atacado. E às vezes a pessoa olha o produto no atacarejo, pega a quantidade errada e termina pagando o valor do varejo. Então, redobre a atenção, se preocupe, e a educação financeira nos ajuda a ficar atento. Por quê, pessoal? R$1, R$2 em um produto, às vezes parece pouca coisa, mas você termina pagando R$15, R$30 a mais dentro de algo que você não tinha planejado. Então, redobre a atenção, e eu gostei muito dessa observação que você fez. Parabéns, e eu tenho certeza que ajudou muitas e muitas pessoas. Porque de 3 em 3 reais, né? Gente, vai dando uma diferença ali no fim do mês. Obrigada, Francisco, pela participação. Obrigado. É um prazer enorme servir ao nosso público, ao SBT Brasil, e sempre pode contar conosco. Valeu. Bom, e a Polícia Civil prendeu integrantes de um grupo criminoso que se passavam por policiais para cometer vários roubos. Quem tem os detalhes é o repórter Rodrigo Miranda. Rodrigo, boa tarde. Como que esses criminosos agiam? Boa tarde, Vitória. Agiam com muita cara de pau e ousadia, né? Isso porque estamos falando de 4 criminosos que se passavam por policiais civis para praticar esses crimes. O crime aí que ocasionou a operação da polícia, que levou à prisão deles, e também a operação de hoje, na qual recuperou alguns itens que esses criminosos estavam usando, como sirene, carros, se deu porque esses 4 criminosos, eles pegaram distintivos falsos, arma de fogo e pararam um caminhão na DF-180. E aí se apresentaram como policiais, tudo normal, levaram esse motorista detido, colocaram dentro de um carro usado por esses criminosos, levaram ele para outro lugar e aí acabaram roubando essa mercadoria. A Polícia Civil então começou a investigar, chegou até esses 4 criminosos, fez uma operação realizada há algum tempo atrás e conseguiu prender 3 pessoas. Isso porque enquanto realizava essas prisões, o irmão de um dos detidos mandou a foto da câmera de segurança da casa, né, para o outro envolvido nesse esquema, que conseguiu fugir, mas não por muito tempo. 15 dias depois, esse criminoso foi preso também. Os 4, então, que se passavam por policiais civis estão presos. Essa última operação, eles conseguiram apreender o carro que foi utilizado por esses criminosos, apreenderam luvas, distintivos, a sirene também que foi usado por eles para se passar, para dar embasamento nesse fingimento todo, né, de que eles eram policiais. E agora eles estão detidos, tudo recuperado, e a polícia tenta passar uma mensagem, né, de que quem fizer esse crime, quem tentasse passar por policial, tá de olho a polícia de verdade aí e não vai deixar passar batido não, viu, Vitória? O cúmulo da cara de pau, né? Imagina. Obrigado, Rodrigo. E morreu ontem no Rio de Janeiro o ator Roberto Guilherme, que ficou conhecido por interpretar o Sargento Pincel em Os Trapalhões. Roberto Guilherme tinha 84 anos e estava internado em uma clínica no Rio de Janeiro para o tratamento de câncer. O comediante, também dublador, nasceu Edward Guilherme e adotou o nome de Roberto Guilherme em homenagem ao rei Roberto Carlos. Durante mais de 2 décadas, participou dos Trapalhões ao lado de Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Cala a sua boca, sabe como é que é, né? Após o fim do programa da Rede Globo, Roberto Guilherme continuou a fazer graça, com parceiros não tão conhecidos do grande público e também ao lado de Tom Cavalcante. Não, eu estou enaltecendo a figura do artista. E foi sepultado nesta quinta-feira o corpo do ator, cantor e compositor e apresentador Rolando Boldrin. Ele morreu aos 86 anos. Um beijo carinhoso, uma lágrima que cai já com saudade. Famosos e anônimos vieram à Assembleia Legislativa de São Paulo, onde o corpo de Rolando Boldrin foi velado desde as 9 horas da manhã. Rolando Boldrin foi um homem excepcional pela sua vontade de
cantar, de amar o Brasil, de amar o povo brasileiro, de conhecer as histórias caipiras, as histórias de todos nós. Boldrin foi o pai da minha primeira personagem em televisão. Foi como um pai meu na carreira, há 45 anos atrás. Boldrin deixa história como cantor, compositor, ator e um contador de causos de enorme talento. Ele faz parte da história do nosso país. É cultura que nós estamos perdendo. O artista passou os últimos 2 meses internado devido à insuficiência renal, que o obrigava a passar por sessões de hemodiálise. Segundo a esposa Patrícia, com quem o artista viveu nos últimos 18 anos, Boldrin sabia que estava de partida. Ele falou que estava voltando para casa, foi sereno, uma capacidade de entender o Brasil regional, a diversidade, aquele Brasil simples, humilde, das coisas simples. Depois de 6 horas de velório, a despedida ficou no tom que Boldrin gostaria. A viola chorando em homenagem ao caipira que conquistou todo o país. Lá se vai um senhor brasileiro. E teve também poesia, oração e, claro, aplausos. Logo depois, a saída do corpo para o cemitério Getsemane, aqui mesmo na capital paulista, onde foi sepultado no final da tarde. Agora falando sobre a perda de um dos maiores nomes da música brasileira, Gal Costa encantou fãs, críticos e colegas de profissão por quase 60 anos. A artista não tinha medo de se reinventar, característica que conquistou novas gerações de admiradores e de parceiros musicais. E aí, Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Foi a energia desta interpretação de Gal Costa para a música Brasil, de Cazuza, que despertou em Luiz Henrique Braga o interesse pela cantora baiana aos 12 anos. Cantar, né, Brasil, mostra a sua cara, né, de peito aberto, né, isso foi uma coisa marcante, né, quando eu nem sabia quem que era Gal, nem nada. A partir daí, Luiz Henrique se tornou fã e colecionador dos discos de Gal. Pulsação da nossa música, é o sério com o divertido, é o elétrico com o acústico. O fascínio e o entusiasmo que Gal Costa desperta nas novas gerações, ela também tinha pela juventude. Foi isso que, ao longo da carreira, a levou a criar parcerias com jovens nomes da cena musical brasileira. E várias vozes acompanharam Gal em quase 60 anos de estrada. As mais recentes no álbum Nenhuma Dor, lançado no ano passado. Foram 10 duetos. Com Tim Bernardes, ela regravou Baby. Precisa aprender inglês. Precisa aprender o que eu sei. Com Rubel, cantou Coração Vagabundo. Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. E Só Louco, com Silva. Só louco, quis o bem que eu quis. Eu lembro da última vez que nós cantamos juntos em Salvador, na Concha Acústica. Ela me chamou no final do show e disse que estava muito feliz, que fez lembrá-la de quando ela era mais nova. Mesmo quem não conheceu Gal pessoalmente se inspira e é influenciado por ela. Caso de Alê Sater, vocalista da banda Terno Rei. A Gal Costa é uma cantora que a gente ouvia pelos nossos pais, a gente vai crescendo, fica adolescente, fica adulto e continua ouvindo e respeita mais. Então, uma artista que atingiu, acho que o máximo, né, da sua genialidade. Uma cantora ousada, moderna, atemporal. Gal Costa é a nossa personalidade, é uma referência para todos os povos, para todas as classes. Não importa a idade, ela é milenar, ela vai ser para sempre. Minha voz é o que eu sou. Sou filha de todas as vozes que vieram antes. Sou mãe de todas as vozes que virão depois. De volta ao noticiário policial.
A Polícia Civil prendeu um grupo criminoso que assaltou um motorista de aplicativo e obrigou esse homem a percorrer várias cidades do Distrito Federal. Quem tem os detalhes é a repórter Suzana Vieiras. Boa tarde. Mais uma vez, como que foi essa ação? Conta pra gente. Transporte por aplicativo recebeu uma chamada para buscar esse suposto passageiro lá na Asa Norte. Ao chegar no local solicitado pela corrida, esse suposto passageiro entrou no veículo, mas se tratava de um criminoso. Ele estava armado, anunciou o assalto e fez com que esse motorista rodasse com ele aqui pelo Distrito Federal por cerca de 3 horas. Planaltina, Paranoá, Sobradinho 1, fez com que ele parasse numa distribuidora de bebidas, passou o cartão da vítima, comprou cachaça, comprou uísque, ainda pegou os 2 celulares do motorista desse transporte por aplicativo e trocou, sabe por quê? Por cocaína, viu? Mas deu ruim para esse grupo, eles já foram presos. Quem vai dar mais detalhes para a gente a respeito dessa história é o delegado da 35ª Delegacia de Polícia, o Dr. Laércio de Carvalho, que já está aqui ao meu lado. Delegado, mais uma vez, obrigada por estar ao vivo conosco aqui no SBT Brasília, né? E a princípio ele recebeu esse chamado, quando chegou lá se deparou com um criminoso que rodou com ele por 3 horas, por várias regiões aqui do Distrito Federal. Verdade. Boa tarde, Vitória. Boa tarde aos telespectadores. Mais uma vez, motorista de aplicativo sendo vítima de criminosos cruéis. Fingem-se de passageiros, utilizam-se de terceiras pessoas para chamarem o motorista, fingindo-se ali tratasse de uma corrida comum pelos serviços do motorista de aplicativo, quando na realidade tratava-se de um assalto. Permaneceram por mais de 3 horas em poder desse motorista, praticando ameaças, apontando-lhe arma de fogo, subtraindo-lhe os bens, os valores que possuía. Ao final, abandonaram esse motorista entre Planaltina e Sobradinho, em um local ermo, mais de 10 horas da noite. Depois de liberarem esse motorista, ele naturalmente procurou ajuda da polícia. Nossas equipes policiais, com apoio da Polícia Militar, iniciaram imediatamente as diligências para identificar e prender esses marginais. No momento, os 3 indivíduos envolvidos encontram-se presos, estão à disposição da Justiça para responder pelo crime de roubo qualificado pela restrição da liberdade da vítima, ou seja, por ter mantido este motorista em cárcere privado. Trata-se de um crime de uma pena altíssima e a gente espera agora que a justiça seja feita. Delegado, no momento que vocês conseguiram alcançá-los, eles tentaram fugir, um deles, inclusive, a população correu atrás, tentou linchar, é isso? É verdade, esse crime ganhou uma grande repercussão, principalmente nas redes sociais. A comunidade sabia que aquele veículo tinha sido roubado e, ao se deparar com o marginal, que ainda estava na posse do carro, tentaram ali fazer justiça com as próprias mãos. Iniciaram um processo de linchamento desse marginal, porém nossas equipes chegaram rapidamente ao local e a nossa intervenção fez com que a população não tivesse praticado esse ato de linchamento. O indivíduo tinha sido agredido, tentou ainda uma fuga desesperada, invadiu a casa de populares ali próximo, tentou de alguma maneira se esquivar da polícia, mas nossas equipes foram mais ágeis e acabaram pondo a mão nesse indivíduo. São 2 homens e uma mulher, é isso, delegado? Com certeza, essa dupla, além do indivíduo que praticou ali a ação mais efetiva, essa dupla estava dando suporte a esse marginal, inclusive chamando o transporte por aplicativo, providenciando meios para que ele se esquivasse, para que ele fugisse, providenciaram também um local onde foi usado para esconder o veículo roubado, então deram todo um suporte a esse marginal que tomou atitudes mais violentas, usando arma e sequestrando o motorista. Delegado, são pessoas já conhecidas da polícia, pessoas que têm passagem ou ainda não se tem essa informação? Todos eles são profissionais do crime. O principal criminoso pratica delitos desde a época de adolescente. Já respondeu por vários roubos, por tráfico de drogas. É um indivíduo perigoso e bem conhecido pela polícia. Então, os 3 já estão presos, graças à ação da Polícia Civil, que contou com o apoio da Polícia Militar. E podem responder por quais crimes? Eles estão respondendo pelo crime de roubo com restrição da liberdade da vítima, estão respondendo também por favorecimento pessoal, por ameaças, pelo porte da arma de fogo, que aliás até hoje não entregaram esta arma à polícia,
Eu quero aproveitar e elogiar o trabalho da Polícia Militar, que ao longo de toda a operação realizou diversas diligências e que foi imprescindível para o esclarecimento desse crime e para a prisão desses marginais. E, delegado, a Vicky tem uma pergunta lá do estúdio. Pois não, Vicky? Ô, Suzana, o delegado estava falando que entre esses bandidos, né, estava uma mulher e justamente os criminosos utilizam, né, da imagem feminina para dar mais segurança ao motorista de aplicativo, que geralmente quando é mulher confia mais, né, não cancela logo ali a viagem, dependendo do percurso. Isso, eles também agiam dessa forma, com essa mulher ajudando nesse esquema? A Vicky está dizendo assim que esses criminosos muitas vezes usam da figura da mulher, né, para praticar esse tipo de crime. Eles usaram ela nesse caso, isso tem acontecido com frequência para pedir de que forma a mulher ajudava a contribuição dela nesse grupo criminoso. Sim, os motoristas de aplicativo são frequentemente vítimas desse tipo de crime. E na maioria dos casos há o uso da figura feminina justamente para chamar a corrida, porque isso passa para os motoristas de aplicativo uma maior tranquilidade. Todos eles trabalham assustados, sabendo que podem passar por isso. Então eles usam as mulheres para chamarem a corrida, para se fingirem que elas serão as passageiras. No entanto, quando o motorista chega ao local indicado pelo chamamento, a pessoa que adentra no veículo, que embarca no carro, é uma outra pessoa. Foi o que aconteceu. Outra coisa muito frequente é o criminoso estar sozinho naquele local, porque os motoristas também têm muito receio quando estão em grupo. Então eles usam também dessa estratégia. Fica um marginal sozinho ali, bem arrumado, em momento algum passa a ideia de se tratar de um bandido. Quando embarca no carro e após o desenrolar da corrida, acabam anunciando o assalto, sempre com uso de arma, sempre com muita violência. E a Vicky tem outra pergunta do estúdio, pois não, Vicky? Não, Suzana, eu queria saber do Dr. Laércio, né, se esses grupos, né, que agem no assalto de motoristas de aplicativo, eles vão se especializando, porque os motoristas, né, vários que eu já conversei, eles vão também ficando mais espertos, às vezes não pegam em determinada região passageiro, ou se não percebem, né, ali vai chegando próximo ao local, percebe, igual o delegado falou, que é mais de uma pessoa, então já fica com receio. Então, esses grupos, eles vão se atualizando, montando novas formas para enganar esses motoristas e conseguirem, né, agir, conseguirem assaltar, sequestrar, levar esse carro. A Vicky quer saber o seguinte, porque ela acredita também que essas quadrilhas, elas mudam a forma de atuação. Por quê? Porque o motorista de transporte por aplicativo, a gente sabe que, infelizmente, são vítimas de vários crimes. Então, alguns locais que eles veem a corrida, eles nem vão porque sabem que são locais mais perigosos. Ela quer saber se eles mudam as estratégias, esses criminosos, se eles mudam essa forma de atuação, porque eles sabem também que o motorista de transporte por aplicativo, né, ele está mais esperto em relação a isso. Em determinados locais, eles não vão. É verdade, essa é outra estratégia dos bandidos. Eles chamam a corrida como se o destino final daquela corrida fosse um local seguro. Antigamente, os marginais chamavam as corridas por aplicativo já para dentro de lugares conhecidos como perigosos. Hoje, eles já mudaram essa estratégia. Estão chamando como se o destino final fosse um local seguro, um local que não há grandes índices de criminalidade. Então, tudo isso os motoristas têm que estar muito atentos. É importantíssimo que eles coloquem rastreadores no seu veículo. Este caso que estamos comentando deu muito trabalho à polícia, porque o veículo do condutor não tinha qualquer tipo de mecanismo relacionado à segurança. Então a gente alerta esses motoristas que usem rastreador, dentro do possível coloquem seguro no seu carro, estejam sempre em contato com seus familiares, com amigos, para dizer qual é a rotina pela qual ele está passando. Criem toda forma de precaução para evitar ser vítima desse tipo de delito que vem aumentando no Distrito Federal. E, delegado, obrigada pela participação ao vivo aqui conosco. Parabenizar o trabalho do delegado da 35ª Delegacia de Polícia, que com apoio da Polícia Militar conseguiu colocar esses 3 criminosos atrás das grades e recuperar rapidamente o carro. Que a gente sabe o quanto esse carro é importante para o motorista de transporte por aplicativo, que é o ganha-pão deles, né, Vitória? Sim, é o pão, né, desse trabalhador, tá na rua aí para ganhar um dinheiro, para sustentar a família, aí vem os criminosos, né, para tomar tudo, ainda sequestrar esse homem, não só levar o veículo, né, mas ainda levar esse homem, muitas vezes agredir.
Então, que bom que a polícia conseguiu prender esse grupo criminoso. Agradeço a participação mais uma vez do Dr. Laércio, sempre aqui com a gente. E também parabéns para o trabalho da Polícia Militar. Obrigada, Suzana. E a falta de segurança no Distrito Federal não está fácil. Um comércio de Ceilândia foi vítima de bandidos durante a madrugada de ontem. As câmeras de segurança do estabelecimento flagraram toda a ação dos criminosos. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é a repórter Kátia Gomes. Kátia, boa tarde mais uma vez. O que esses bandidos levaram? Ó, você está até aí no local, né? Oi, Vitória. Pois é, nesse comércio aqui onde eu estou, ele é dividido em duas partes. Tem um salão de beleza aqui e ao lado tem um bar. Aqui no salão de beleza, eles levaram uma televisão, 2 secadores, 2 chapinhas e um cortador de cabelo. Aí esses criminosos, depois que eles levaram tudo aqui da loja, né, que eles conseguiram pegar, eles vieram até o bar, que fica no mesmo lote, e levaram 2 televisões, R$500 que estava no caixa, além de um botijão de gás. Ou seja, né, eles deixaram aí um grande prejuízo. Aqui ao lado, Vitória, eu vou conversar agora com o proprietário do bar, é o Antônio, né, conhecido aqui como o Ceará. Antônio, deixa eu ficar aqui desse lado aqui. Revoltante, né, Antônio? As imagens mostram aí os criminosos ousados levando vários objetos e a gente até percebe que em um determinado momento um motorista passa ali e aí depois disso foi que esses criminosos desistiram de pegar mais objetos aqui no seu bar. É sim, é muito revoltante, né? A gente investe nas coisas, né? Pra gente ter o dignidade da gente, né? Investi muito pra Copa, gastei uns R$7.000 aqui, reformei meu bar, aí vem essas pragas, acaba com tudo. Mas a gente tem que ter fé em Deus, vai cuidar tudo a vida de novo, vai levar tudo pra frente de novo. Só que a gente tem que ter mais segurança, que aqui o negócio tá feio. Não é só aqui não. Você disse que você não foi a única vítima aqui no PSU. Tem muita vítima aí, o negócio aqui tá feio, entendeu? Pois é, e o prejuízo foi de cerca, ficou entre 8 e 10 mil, 9, 10 mil reais, né? As televisões, elas estavam aqui, tá vendo? Justamente como o seu Antônio disse, né? O Ceará, ele estava se preparando aí para a Copa, para receber os clientes. Você já está aqui no ponto há 8 anos, estava investindo e todo esse investimento acabou assim, numa madrugada. Sim, mas vamos investir de novo, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vou colocar tudo de novo e vou vigiar e ter fé em Deus, vai dar tudo certo. Tem que ter fé. Gente, olha só o detalhe, né? Aqui é tudo fechado. Vocês podem perceber que tem grade, tem toda a segurança, né? E mesmo assim, esses criminosos conseguiram arrombar. E agora como é que você vai fazer? Vai ter que reforçar mais ainda o estabelecimento? Vou reforçar, vou fazer tudo de novo. Eu coloquei e vou reforçar, colocar segurança agora. Que é o único jeito que a gente tem. Agora, o senhor acredita que se não fosse ali a atitude do homem que passou no carro e buzinou, eles teriam levado mais? Sim, teriam levado mais coisas. Quem olha a filmagem direito, ele está mostrando que realmente se não fosse ele, eles vinham aqui e eles iam levar mais coisas aqui, que tinha minha caixa, tem as caixas de som, tem mais caixa ali, tem bebida ali, essas coisas eles iam levar. Com certeza. E um detalhe, gente, aqui é o bar, né, do Ceará, o salão é da esposa dele, né? E no salão da sua esposa, ela também, né, Ceará, ela investiu também. Levou tudo lá. 2 secadores, 2 chapinhas, uma máquina de cortar cabelo e arrombaram lá a porta. Fora os constrangimentos que a gente tem, né? Que a agonia é grande. Só a gente que passa que sabe como é que é. Mas é assim mesmo, vamos levar a vida, não pode parar não. Ceará, me diz uma coisa, foi difícil hoje para sua esposa trabalhar, né? Porque secador, chapinha, né? São materiais ali que ela depende para trabalhar. Para trabalhar, sim. Inclusive ela pegou até emprestado para poder trabalhar hoje. A gente tá meio ruim, mas a gente tá levando. Vamos levar, vai dar tudo certo. Fé em Deus. Igual o Ceará falou, né? Realmente, aqui teriam outros objetos que os criminosos poderiam levar, né? Mas por causa da atitude de um homem que estava passando aqui, que percebeu que os bandidos estavam furtando aqui o estabelecimento, porque na imagem dá para ver, na hora que os 2 homens atravessam a rua, carregando 2 televisões, e logo depois o carro passa, né? E você teve essa informação de que esse motorista buzinou. Buzinou, tive informação que o carro buzinou. E ele parou lá e ficou olhando, eles correndo, vendo eles. Aí, inclusive, até esse carro entrou na rua para ver onde é que foi o arrombamento. Só que aí, ele não soube se foi aqui ou se foi alguma casa aqui. Tenho certeza que foi ele que me salvou de muita coisa ainda. Falando da insegurança aqui na região, você tinha comentado antes da nossa entrada ao vivo que teve uma casa, não foi aqui, que também foi... Como é que eles levaram dessa residência? Diz a mulher lá que levaram o computador, levaram tudo. Roubaram até o nome da filha dela que estava
na geladeira, até os Danone levaram. Então aqui está frequente. Aqui o negócio tá feio, tá bravo. E não é só o Ceará, né, que é dono aqui do estabelecimento, que diz isso, não. Eu conversei com algumas outras pessoas também que frequentam o comércio aqui. Todo mundo reclama da mesma coisa, né? Que os criminosos estão agindo da mesma forma, se aproveitando ali da madrugada para invadir estabelecimentos, invadir residências e furtar objetos. Aqui, né, como o Ceará disse, o prejuízo ficou ali entre 8 e 10 mil reais. Agora vai ter que trabalhar, né, para recuperar tudo aí. A Copa do Mundo já está chegando para tentar ver se recupera para atrair os clientes. Verdade, Eva, tem que correr atrás de novo, né? Correr atrás. Não pode também dar mole não, tem que correr atrás, mas vai dar tudo certo, fé em Deus. Mas fica chateado, né? Fica, aí a gente tá magoado, tô magoado. Todo mundo tá, até quem é os vizinhos que soube o que aconteceu, tá todo mundo chateado. Os seus clientes também, né? Um deles estava até ali, aqui conversando comigo. Agora é aquele negócio, vida que segue, né? Vamos levar para frente. Não morreu ninguém, vamos arrochar. E agora vamos fazer um apelo também, né? Quem assistir o jornal, ver essas imagens desses criminosos e conhecer, que denuncie. Sim, é verdade, né? Vamos esperar, vamos ver o que vai dar, né? Mas vamos ter que trabalhar, né? Senão não vai. Pois é, gente, lembrando que a denúncia é anônima, né? Então, se alguém ver essas imagens, reconhecer, eles estavam ali de casaco, mas quem, né, conhecer, talvez reconheça, pode fazer uma denúncia anônima para a polícia. Vitória, eu volto com você. E eles levam ali, Kátia, a gente estava mostrando as imagens sem nenhuma cerimônia, né? Atravessam ali com as TVs nas costas. Que sorte que passou esse motorista buzinando, chamando a atenção, assustando esses criminosos, porque senão o prejuízo, né, desse empresário seria muito maior. Como ele disse, ele estava investindo, época de Copa do Mundo, o bar fica lotado, comércio, né, cheio. E aí ele investiu todo esse dinheiro e agora um prejuízo de 10 mil reais não é fácil para o empresário se manter, já não é fácil se manter normalmente. Imagina com um prejuízo desse, tendo que comprar, né? Muitas vezes fazer empréstimo para comprar tudo de novo. Mas como, né, ele disse, né, o importante agora é trabalhar assim com honestidade, como ele sempre trabalhou, porque eu tenho certeza que os clientes dele que estão vendo aí, a gente vão lá dar uma forcinha, vão consumir mais para ajudar esse comerciante e a esposa dele também que teve o prejuízo, né? Um salão de beleza não ter mais chapinha, não ter secador, como é que trabalha, né? Mas ela, como ele disse, pediu emprestado esse material, pediu tudo emprestado para continuar ali, como você mostrou, as portas estão abertas e continuar atendendo esses clientes. Obrigada, Kátia. E uma professora sofreu injúria racial de alunos em uma escola municipal de São Paulo, olha só. A ofensa racista foi encontrada na lista de chamada assinada pelos estudantes durante as aulas. Macaca, escrita no campo, no espaço, dedicado a escrever o meu nome, ou o nome da disciplina que eu ministro. Ana Paula Coteban também entregou à polícia uma foto de símbolos nazistas desenhados em uma mesa do colégio. A professora afirmou que a escola não tomou nenhuma medida sobre o caso. O assunto tem sido tratado na escola como se fosse um problema da professora Ana Paula, como se fosse um assunto pontual, excepcional, brincadeira de mau gosto ou algo do gênero. Em nota, a Secretaria Municipal da Educação afirmou que repudia qualquer ato de discriminação e racismo e que a escola promove ações constantes com a temática antirracista. E o número de animais resgatados pela Polícia Militar Ambiental aqui no DF mais que dobrou num período de um ano. Isso, segundo especialistas, é consequência da expansão urbana. Nós estamos invadindo uma área que era dos animais. O aumento é consequência também de queimadas e desequilíbrio ambiental. Os bichinhos ficam sem ter o que comer e vêm procurar na área urbana. Segundo a Polícia Militar Ambiental, o número de casos de resgate de animais silvestres dobrou. Os dados mais atualizados mostram que em 2020 foram 1.582 casos. Em 2021, o número saltou para 3.237. Até o meio desse ano de 2022, já foram 2.048. Os casos são comuns e em vários locais.
até numa escola. Essas imagens mostram um dos resgates no dia 26 de julho. A diretora de uma escola na Asa Norte acionou os policiais depois que um tucano foi encontrado na sala de aula. 3 dias depois, um filhote de tamanduá-bandeira foi resgatado no Jardim Botânico. E no dia 31 de julho, moradores no Paranoá acionaram o policiamento depois que encontraram um tamanduá-mirim dentro de casa. Aqui, outro tucano. O caso foi no Recanto das Emas. O animal que aparece com mais frequência é o saruê, também conhecido como o gambá de orelhas brancas. Foram 852 casos no ano passado. O segundo colocado na lista é o canário da terra, 385 casos. Depois, a jiboia. 121 cobras da espécie foram encontradas. Boa parte dos animais resgatados são trazidos para este espaço aqui no Zoológico de Brasília. Muitos precisam de cuidados específicos da equipe veterinária e são preparados de maneira saudável para voltar quanto antes para o habitat natural. E este trabalho é o que está sendo feito com esta fêmea de cachorro do mato, que recebeu carinhosamente o nome de Ritinha. Ela foi resgatada ainda filhote e vem sendo cuidada pela equipe da veterinária Fernanda Mergulhão. Geralmente os animais chegam no zoo pela Polícia Ambiental ou pelo IBAMA e são casos mais específicos, né? Animais de grande porte ou animais filhotes que precisem de uma dieta adequada, um manejo mais específico para cada espécie, e aí a gente ajuda eles nessa recuperação. Então, quando os animais chegam, eles passam por uma triagem. E de acordo com cada caso, a gente pode ter uma noção se o animal vai ser solto ou não. Então vai depender do acometimento de cada animal. Tem animais que passam bastante tempo aqui por conta da doença que ele tem ou que ele está apresentando. E tem animais que chegam só para uma triagem e a gente consegue fazer um exame rápido e já devolver para o IBAMA para encaminhar para a soltura. A gente anestesia, geralmente são animais bravos, né? Animais de vida livre, a gente anestesia e faz todos os exames para descobrir o que aquele animal tem. A Ritinha, ela chegou aqui filhote e ela estava aparentemente saudável. Então, o começo dela foi só um acompanhamento nutricional e exames básicos. Depois de um tempo, ela apresentou sinais neurológicos. Provavelmente, no desenvolvimento dela, ela apresentou alguma alteração de saúde e expôs para a gente. Então, ela está aqui há 1 ano e meio, mais ou menos, e há 2 meses a gente tirou a medicação dela para ver se ela vai reagir bem sozinha. Então, ela teve anticonvulsivantes, teve uma dieta específica, tudo isso para retornar à normalidade da saúde dela. Assim como a Ritinha, vários outros animais estão em tratamento para se readaptar à vida na natureza. Os animais recebem alimentação, medicamentos e todos os cuidados, mas sempre com a precaução de não permitir que os animais se habituem com o contato humano. O foco é devolvê-los para a vida selvagem. A gente cuida do animal bem de perto, mas na verdade a gente quer ver ele solto na natureza. Então, quando ele tem a possibilidade de ser solto, a gente vai colocar todas as nossas energias para que o animal retorne para a natureza. Mesmo que isso doa na gente, mas a gente sabe que é o melhor para ele. A expectativa é de que, em breve, a Ritinha possa ser liberada para voltar à vida normal. Quando são animais de bando, a gente espera outros animais resgatados chegarem para a gente conseguir formar um grupo legal para soltura. Então a Ritinha está no momento de observação, né, da equipe veterinária, e assim que a gente achar que ela está apta, não vai apresentar mais nenhuma situação, nenhuma alteração neurológica e nem outras de saúde, a gente pode encaminhar para o IBAMA e eles decidem onde vai ser a soltura dela. Mais da metade das rodovias do Brasil tem problemas de manutenção e segurança, segundo um levantamento da Confederação Nacional do Transporte. A situação é pior na região norte e a temporada de chuvas só agrava o problema. Não foi ele!
O caminhão desliza, derrapa na pista, que é só lama, e para. Neste outro ponto da BR-230, o tráfego interditado, os veículos atolaram. Aqui é os ninjas da BR, menino. Diz a galera, se não tiver as manhas, não pode entrar não. Os caminhões são rebocados por um trator para sair do atoleiro. O trecho quase intrafegável fica entre os municípios de Placas e Uruará, sudoeste do Pará, e faz parte da Transamazônica, uma das mais longas rodovias do mundo. Atravessa 7 estados do norte e nordeste, mas nunca foi totalmente asfaltada. Apenas 13% das rodovias brasileiras são pavimentadas, segundo o levantamento da Confederação Nacional do Transporte, e a maioria apresenta problemas sérios. Mais da metade tem o pavimento considerado regular, ruim ou péssimo. E mais de 60% receberam o pior conceito para a sinalização e para o traçado da via. O estudo identificou mais de 2.600 pontos críticos nas rodovias pavimentadas do país. Tem que ter muita atenção redobrada, né? Principalmente à noite, hein? Quando chove, parar e não rodar, né? As regiões norte e nordeste têm as estradas em piores condições. A pesquisa aponta ainda que a infraestrutura precária nas rodovias aumenta em quase 5 bilhões de reais o custo médio anual de operação das empresas de transporte. Para recuperar as rodovias do Brasil com ações emergenciais, são necessários 72 bilhões de reais. O poder público, ao não investir em rodovias, ele, na verdade, transfere o custo desse não investimento para a sociedade. E como é que a sociedade paga essa conta? Consumindo mais combustível quando não precisava, se envolvendo mais em acidentes, em trechos que poderiam estar mais seguros. Na última viagem do Josival, de São Paulo a Belém, o gasto com peças e manutenção chegou a R$5.000. Ponte mais alta que o asfalto, o caminhão desce em alta velocidade, bate na ponte, recebe aquele impacto lá, quebra uma mola, pô, é R$1.500 cada mola. Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes diz que monitora a malha rodoviária federal e trabalha para garantir o melhor nível de serviço com o orçamento disponível. Agora imagina ter no cardápio escolar receitas sofisticadas, com ingredientes baratos. Um concurso vai escolher o melhor sabor de merendas da escola pública. Anaísa trabalha como merendeira há mais de 13 anos. Agora está na escola classe 29 de Taguatinga. Ela conta que ama o que faz, principalmente do carinho que recebe das crianças. Você vê as crianças comendo teu lanche, elogiando, tia, é maravilhoso. Eu amo trabalhar com comida. Ela conta que está feliz em participar do concurso de merendeiras. O prato escolhido foi uma sobremesa, panacota. Mas precisou ser adaptada com os ingredientes disponíveis para a merenda escolar. Tem que ser todos os ingredientes da escola. E nós não tínhamos creme de leite, não tinha gelatina, não podia usar gelatina sem sabor, né, que vai na panacota original. Eu tive que adaptar com a maisena. Aí, para tirar um pouco o gosto da maisena, eu introduzi a raspa de limão e o hortelã. Para a adaptação da receita, ela contou com a ajuda da Larissa, aluna do curso de gastronomia da Universidade Católica. Uma troca de experiências que rendeu bons frutos. Eu ensinei ela a fazer um creme de confeiteiro, que é base pra gente, mas ela faz de uma forma totalmente diferente. E foi a primeira vez que ela fez e deu tudo certo. A Ivanilde também é merendeira há mais de 12 anos. O prato que ela escolheu foi tilápia ao molho de abóbora. Pensa no tanto que tá cheirando. A gente começou a fazer para os alunos aceitarem mais, porque eles não gostam muito de peixe, né? E esse jeito aqui foi, excelente. Esta é a segunda etapa do concurso que vai eleger a melhor receita de alimentação escolar da rede pública de ensino do Distrito Federal. Uma forma de valorizar quem, todos os dias, garante aos alunos a merenda escolar. Para muitos, a principal refeição do dia. A primeira edição, do concurso, ele surgiu mesmo para valorizar o nosso profissional merendeiro, Dentro da escola é um papel super importante, porque ele está em contato direto com o nosso aluno. Ele faz parte de todo o pedagógico da escola também. Agora, os 7 jurados vão degustar os 9 pratos e escolher 2 que vão para a final. O Tiago é representante do Conselho de Alimentação Escolar e também foi jurado. Será que ele aprovou os pratos? Tá bem saboroso.
A Emanuele é aluna da rede pública de ensino e aprovou a tilápia com molho de abóbora. Eu não gosto de peixe, mas esse é maravilhoso. E foram inscritas 160 receitas usando ingredientes da alimentação escolar e 8 merendeiras vão para a final, que será no dia 3 de dezembro. E atenção para essa notícia, pessoal. A Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal informou agora pela manhã que 14 casos confirmados de Covid-19 pela variante Ômicron BQ1. 14 casos confirmados aqui no DF. Essa cepa foi identificada pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal, depois de analisar 31 amostras. A taxa de transmissão da Covid aqui no DF está em 1,32. Isso significa que a cada 100 pessoas contaminadas, o vírus pode infectar outras 132 pessoas. É um índice alto e por isso precisamos tomar aqueles cuidados necessários como o uso de máscara e higienização das mãos com água e sabão, ou se não, tá na rua, passa ali o álcool em gel sempre. E o Distrito Federal deve começar a vacinar bebês de 6 meses até 3 anos incompletos na próxima segunda-feira, dia 14. As vacinas Pfizer Baby vão chegar hoje à tarde e os profissionais da saúde já serão treinados hoje mesmo para a aplicação dessas doses. Segundo o Ministério da Saúde, o DF vai receber 14.400 doses do imunizante para este público. Continuando aqui com saúde, após um apelo do governador Ibanez Rocha para que os pais vacinem as crianças de até 5 anos contra a poliomielite, o GDF resolveu prorrogar a campanha até o fim deste mês. Durante a campanha, podem tomar a gotinha de reforço todas as crianças até 5 anos e não apenas as crianças de 1 e 4 anos, que são as idades em que o reforço é dado normalmente. Então, os pais têm até o dia 31 de novembro para levar as crianças para tomar a vacina em qualquer posto de saúde. Essa é uma medida importante para evitar que o vírus que provoca a paralisia infantil atinja nossas crianças, já que com a baixa cobertura vacinal, a chance de o vírus retornar é de 85%. E uma explosão, a explosão de uma caldeira provocou forte cheiro de gás e danos ao meio ambiente na região metropolitana de Goiânia. Moradores relataram mal-estar. O problema ocorreu na madrugada de quinta-feira dentro de uma usina de asfalto que, segundo a prefeitura, não possuía licença para funcionar e foi interditada. Os bombeiros foram atrás da origem da contaminação por volta das 3 horas da madrugada desta quinta-feira e descobriram que houve uma explosão em uma caldeira a óleo usada para aquecer massa asfáltica. Ninguém se feriu. A usina funciona dentro de uma pedreira em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. O acidente destruiu um caminhão e o óleo escorreu para o solo. Tentaram conter o óleo com barreiras de contenção para evitar que o produto se espalhasse e fosse para o leito do córrego Santo Antônio, mas não adiantou. Na vistoria feita pelo delegado do Meio Ambiente, já é possível ver manchas de óleo na superfície. De repente acontece um fato como esse aqui, o dano pode ser irreversível. Agora, nós sabemos também que acidentes, eles não acontecem, eles são causados até mesmo por negligência. A Defesa Civil de Aparecida de Goiânia também foi chamada para atender a ocorrência. E nesta sexta-feira pela manhã, eles vão voltar ao local para fazer um levantamento do dano ao meio ambiente e à comunidade. É um produto que, quando ele entrou em combustão, ele gerou gases, ele gerou fumaça, A Prefeitura de Aparecida de Goiânia interditou a usina por falta de licenças de funcionamento. Os responsáveis pela empresa não se manifestaram até o momento. A pedreira informou que não tem ingerência sobre a produtora de asfalto. A Polícia Civil investiga o caso. Um bombeiro foi morto dentro de casa por um disparo de arma de fogo durante a fuga de um bandido. A repórter Kátia Gomes vai trazer mais detalhes para a gente. Kátia, é com você.
Oi, Vitória. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Essa é uma das hipóteses, mas a família acredita que o policial militar tenha confundido o bombeiro com o criminoso. Isso porque, segundo os próprios familiares, né, que deram depoimento para a gente hoje mais cedo, eles contam o seguinte, que na hora que o criminoso entrou, a polícia militar entrou logo atrás. E aí o bombeiro estava saindo do quarto, um dos PMs viu o bombeiro saindo e atirou contra ele, ou seja, ele, né, provavelmente tem ali confundido o bombeiro militar com esse criminoso. Mas eu vou contar a história desde o começo, né, para o pessoal de casa conseguir entender como que acabou acontecendo toda essa tragédia aqui em Ceilândia. Ontem pela manhã, um homem tinha agredido a esposa, foi preso na delegacia, só que logo depois ele foi liberado. À tarde, ele voltou na residência e estava ameaçando a mulher de morte. A Polícia Militar ela foi chamada para atender uma ocorrência de Lei Maria da Penha e quando os PMs chegaram na residência, esse homem fugiu. E aí, durante a fuga, segundo as investigações, esse criminoso ele teria subido nas telhas, né, nos telhados das residências para fugir. E quando ele chegou aqui, na frente da casa do bombeiro, o portão estava aberto, ele entrou e aí os PMs entraram atrás dele e acabaram atirando, né? E aí esse disparo atingiu o pescoço do bombeiro, né? O Walter Cruz, de 39 anos. Eu conversei com o tio do Walter e ele me explicou o seguinte, que ele tinha saído, estava de folga, tinha ido até um supermercado que fica aqui perto e quando ele chegou lá no mercado, estava no caixa para pagar as compras, ele percebeu que tinha esquecido o cartão. Então ele voltou em casa, o mercado é bem pertinho, deixou o carro aqui estacionado, abriu o portão. Como ele ia só pegar o cartão e já ia sair, ele deixou o portão aberto. Então foi exatamente nesse momento que o criminoso viu o portão aberto que ele entrou, né? E os policiais entraram logo atrás dele e tudo isso aconteceu, né? Uma tragédia. A família inteira está muito abalada. O Walter tinha 4 filhos, ele tem, né? 4 filhos, deixou 4 filhos, sendo que um desses filhos tem necessidades especiais. Então a família inteira está muito abalada. Eu também conversei com a irmã dele. Essa irmã preferiu não gravar entrevista porque, claro, está muito sentida. Ela, inclusive, que está cuidando de todas as questões do enterro. E ela até falou para mim, olha, eu tenho que contar para 10 crianças que ele morreu. Por que 10 crianças? O Walter tinha 4 filhos, a irmã dele, essa que falou com a gente, 2 filhos e uma outra irmã do Walter, 4 filhos, 4 filhas. Então, assim, ao todo ali são 10 crianças praticamente da mesma idade, 10 crianças que convivem e que todo mundo, né, vai ter que aí entender o que aconteceu com o tio, com essa tragédia, né? A Polícia Militar, ela enviou uma nota, disse, né, que lamenta profundamente, né, essa tragédia e que vai investigar esse caso. Eu conversei também, Vitória, com um policial militar, que inclusive ele é especialista, ele trabalha na corregedoria e na avaliação dele foi sim uma atitude despreparada. Ele disse que nem se o homem fosse, nem se ele tivesse certeza, né, o policial tivesse certeza que estava atirando no bandido, ele deveria ter disparado, né? Ele estava dentro de uma residência. Então essa não seria uma atitude, até porque nós temos a informação de que o bandido, o criminoso, não estava armado. Ou seja, né, ele não oferecia risco de vida para o policial militar. Vamos ouvir agora, então, o depoimento desse tio que narrou o que aconteceu, como é que foi toda a dinâmica desse crime. Eu acho que essa polícia ela foi muito destrenada, porque como é que vai entrar na casa de uma pessoa que vem correndo atrás de um sei lá quem, bandido, não, entra na sua casa, ele podia ter chegado com a arma em casa e falado assim, ó, na hora que o Walter saiu do quarto, que ele veio pegar um cartão, ele esqueceu, no mercado de pegar, e deixou o carro aqui, entrou e deixou o portãozinho aberto. Os caras vinham correndo, ele entrou. Quando o Walter saiu do quarto, o policial já estava com a arma e já atirou nele. Agora, por que não atirou na perna do rapaz, do cara que vinha correndo? Deixou entrar dentro de casa para atirar num pai de família trabalhador, pai de 4 filhos. E ele, né, igual você falou, uma boa pessoa, uma pessoa, só ajudava, entendeu? Uma pessoa religiosa, estava na igreja todo final de semana, a mulher, os 4 filhos, ele arrumava os 4 filhos, tudo arrumadinho, ele não reclamava de nada.
Consegui conversar com uma testemunha e ela disse que ficou impressionada depois que descobriu que o bombeiro tinha morrido, porque inicialmente ela ouviu, viu os policiais militares chegando, ouviu uma sirene e ouviu só um disparo. Só que ela percebeu logo depois, que tudo aconteceu, que os PMs estavam bastante tranquilos. Não tinha percebido, nenhuma reação assim de desespero por parte dos policiais. Então foi justamente por isso que ela não imaginou que algo mais grave tivesse acontecido, justamente porque os policiais aparentemente estavam calmos. Logo depois ela viu os PMs prendendo o criminoso, porque ele acabou sendo preso, e ela viu esse momento, só que ela só foi perceber que algo grave tinha acontecido quando viu a esposa do Walter chorando, querendo entender ali o que tinha acontecido. Foi tudo muito rápido. Vamos ouvir então o depoimento dessa vizinha que, claro, ela preferiu não se identificar com medo. Eu vi os policiais passando e logo 1 minuto depois eu vi a sirene tocando. E 1 minutinho o tiro, um único tiro. E aí eu e meu marido saímos pra fora aqui, foi quando a gente viu os policiais e eu achei que não tinha ninguém ferido, pela reação dos policiais. Estava todo mundo calmo, mas quando eu vi a dona da casa, ela veio gritando e chorando. E aí foi depois, demorou um pouquinho, o seu Walter veio carregado pelos policiais. E a mulher dele, como é que ela tá? Tava desesperada, eu lembro perfeitamente que ela disse assim, da onde saiu esse tiro? Ela também, acho que provavelmente ela nem lembra. Foi isso. Aqui na residência, no momento do crime, estava a esposa do bombeiro e 2 filhos, Um deles, como eu disse, inclusive, é portador de necessidades especiais. Então, esse disparo poderia ter atingido qualquer pessoa da residência. Então, a atitude realmente foi avaliada pelo especialista que eu conversei como uma atitude despreparada da polícia, E a polícia agora disse que vai investigar essa atitude do PM. Vitória, eu volto com você. A Corregedoria da Polícia Militar precisa e deve investigar esse caso e saber de fato o que aconteceu. É lamentável, os nossos sentimentos à família desse bombeiro. Valeu, Kátia. E a Polícia Civil deflagrou uma operação de combate ao tráfico interestadual de drogas. Equipe da 24ª Delegacia de Polícia cumpriu 3 mandados de prisão e 12 mandados de busca e apreensão em endereços do DF e de outros 2 estados. Na operação, os agentes apreenderam porções de drogas, balança de precisão e celulares, além de identificarem um local onde funcionava um laboratório clandestino de refino de cocaína. O material foi encaminhado ao Instituto de Criminalística para perícia. Os autuados vão responder pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico interestadual de drogas. Se forem condenados, as penas podem chegar a 15 anos de reclusão. E bandidos invadiram uma casa na QNN 24 em Ceilândia e levaram vários objetos. Tudo isso aconteceu em plena luz do dia. A repórter Suzana Vieira vai falar com a gente sobre esse caso. Suzana, boa tarde mais uma vez. Qual foi o tamanho do prejuízo dos donos dessa casa que eu estou vendo que estão aí ao seu lado, Exatamente, Vitória. Tudo aconteceu na quarta-feira, como você mesmo disse, em plena luz do dia, era por volta de 1h30, 2 horas da tarde, quando a dona Fátima e também o seu Gilmar saíram para fazer compras. Quando eles voltaram, encontraram a porta arrombada e lá dentro eles se depararam com prejuízo. 3 aparelhos televisores, 3 televisões, dona Fátima, foi isso que levaram da casa de vocês? 3 televisões. Chegamos lá e quando eu entrei, que a minha vizinha falou que eles tinham levado minha televisão, Eu entrei desesperado pensando que eles tinham levado mais coisas, mas eles só levaram uma televisão minha e 2 lá da casa do meu filho, Que mora nos fundos? Seu filho mora nos fundos? E aí eu fui olhando as outras coisas para ver se sentia falta mais de alguma coisa, mas não, eles só queriam mesmo só a televisão. A senhora disse que a vizinha falou para a senhora, elas chegaram a ver a ação? Eles viram esses criminosos entrarem? Viu. Ela viu, ela estava no portão. Graças a Deus foi por isso que não levaram mais coisas, porque eles ficaram com medo, Porque ela estava em frente da minha casa. E o que ela disse? Ela disse que eles chegaram num veículo, eram quantos? Ela passou essas informações? 3. Eu tenho as câmeras, 3 indivíduos, e aí ela ficou olhando, Ela ficou sem ação também, mas eu preferi que ela tivesse feito nada mesmo, porque eles estavam olhando muito, encarando muito ela, E é perigoso, Eles agiram rapidamente? Rapidamente, Acho que com medo dela chamar a polícia, alguma coisa,
E eles só pegaram as televisões e saiu. Tem 46 anos que vocês moram nesse mesmo endereço, a senhora nunca tinha passado por esse tipo de situação? Nunca, primeira vez. E eu sempre fico sozinha e nesse dia, né, eu saí com ele, que eu não gosto de sair de casa. E aí saí com ele para a gente fazer compra, né? Porque se eu estivesse em casa seria, né, uma tragédia maior, né? A senhora acha que eles já estavam monitorando a residência de vocês, a rotina, para saber o momento em que a casa estava vazia, para poder agir? A senhora acha que eles podem ter feito isso, feito esse monitoramento? Sim, porque da forma que eles entraram na rua e foram diretamente na minha casa, né? E na rua mais à frente tem muitas câmeras, né? Então eles já sabiam de tudo. E para lá da minha casa não tem câmera, né? Então eu acho que eles já estavam de olho. A impressão que se tem é que eles estavam monitorando a rotina de vocês e esperou o momento em que ninguém estava em casa para agir. Exatamente. Foi isso mesmo que aconteceu. Eles entraram e na rua já foi direto na minha casa porque já sabia que não tinha ninguém em casa. E só tinha o carro da minha filha. Graças a Deus eles não acharam, mas que se tivesse achado a chave ia levar mais coisas, né? Mas foi só isso mesmo. Gilmar, quando vocês chegaram em casa, se depararam com essa cena, né? Percebeu que tinha alguma coisa estranha, a porta estava arrombada, já deu aquele susto. Foi um susto, que a vizinha já comentou com a gente que tinha visto o suspeito saindo com a TV, aí ela pensou que tinha sido alguém indicado por nós para buscar algum aparelho, assim, tipo, a conserto, alguma coisa. Mas, felizmente, quando a gente entrou, sentiu falta das 3 TVs. E tinha uma TV de 45 polegadas na sala, só que eles não conseguiram retirar, acho que devido ao horário, para não demorar muito, né? Que vira a vizinha e com medo de fazer a denúncia. Há muitos anos vocês moram nesse endereço, como eu já falei com a dona Fátima, nunca havia acontecido nada disso. Agora, dá um medo, né? Dá um medo, né? É um susto, né? Porque, infelizmente, levaram isso aí, mas o prejuízo não foi tanto, né? Mas a gente ficou assim, mais satisfeito por causa que ela não estava em casa, não aconteceu outra tragédia maior, né? E vocês moram, vocês dois, ainda moram com uma filha e uma neta, é isso? Mora um filho dela, que tem no barraquinho do fundo, e a neta, só que eles trabalham, aí só chega depois de 5 horas. Aí arrombaram a casa dele, quebraram a porta do quarto dele e da filha dele. Aí levaram a TV da menina e uma TV do filho dela, que mora lá no barraco do fundo também. Vocês têm câmeras de segurança, né, na rua, que filmaram aí o rosto desses criminosos. Vocês já viram essas imagens? Já viram esses criminosos? Não são pessoas conhecidas ali do meio? Não, da nossa área lá não é, porque bastante gente lá a gente conhece, os vizinhos também, o pessoal do bairro conhece lá da quadra. Aí a gente tem a câmera na garagem, né? Porque não põe fora, porque é uma câmera simples para não molhar, mas deu muito bem para ver a cara do indivíduo quando entrou. E a saída dele que saiu com os aparelhos de TV. É muita cara de pau, né? Plena luz do dia, 1h30, 2 horas da tarde, câmeras de segurança instaladas por todos os lados e os criminosos estão cada vez mais cara de pau. Não inibe com mais nada. Eles não estão com medo de câmera, não tem medo de nada. Eles não têm medo de se exibir para nada. Eles vão e entram na residência e carregam o que eles acharem mais fácil. Aí a gente tem um suspeito assim que foi, ou eles já estavam monitorando essa rua, ou alguém que está passando informação, porque eles vieram de uma rua de baixo, só passaram 3 casas, já foram direto na nossa residência e retornaram nem em seguida para frente que tinha câmeras, manobraram e voltaram pelo mesmo local que eles entraram. A partir de agora, um clima de insegurança maior, né? Vocês pretendem reforçar a segurança ali na casa? Sim, nós já compramos os cadeados mais reforçados, colocamos mais corrente grossa. E a gente está mais alerta, né? Porque conforme seja, a gente está deixando tudo trancado, cadeado, mesmo a gente estando dentro de casa, para evitar uma tragédia maior. É uma insegurança muito grande, né? Mas levou minha televisão, mas meu maior medo foi quando meu cachorrinho foi até o carro deles, que ele adora carro, né? E aí quando eu vi, eu falei, meu Deus, não sei como eles não levaram meu cachorro. A senhora viu nas imagens depois nas câmeras de segurança que o cachorrinho foi até ele? Aí atrás deles parecendo que era conhecido, sabe? Mas não é, ninguém nem viu aqueles caras. Mas que bom que não levaram o cachorro da senhora também. Meu Deus, né? E eu cheguei, eles estavam todos dois na garagem, o mesmo portão aberto, eles não fugiram, sabe? Aí eu fiquei mais feliz. Pois é, a gente vai divulgar essas imagens, né? O delegado, inclusive, que investiga esse caso, ele vai divulgar essas imagens e pede, inclusive, a ajuda da população que faça um disque denúncia através do 197. Então, se você que mora perto da casa da dona Fátima ou do seu Gilmar, tem alguma informação importante que possa levar à prisão desses indivíduos, diz que 197, a gente sabe que a identidade é mantida sob sigilo, ninguém fica sabendo, porque essa denúncia anônima é muito importante, né? É verdade.
O delegado pede para divulgar essas imagens, então a gente pede mais uma vez, né, que se você de casa tem alguma informação, faça um disque denúncia para que esses criminosos possam estar presos o mais rápido possível, porque assim como eles entraram na casa de vocês, eles podem entrar em outras casas, né? Ainda levaram 3 televisores. Dona Fátima, obrigada pela participação ao vivo aqui conosco. Quer mandar algum recado? Não, só que as pessoas ficam mais atentas, né? E como eles estão rondando aí ainda, né? Para ter mais segurança, ficar mais, né? mais alerta. Reforçar a segurança. Exatamente. Ficar atento. Ficar atento, né? Como eu estava vindo para cá, nós tivemos uma informação que a menina ligou, que tem uma colega dela que mora aqui no P-Norte. Ela diz que na 5 da P-Norte tem um carro suspeito, o HB20 preto, a característica do indivíduo estava sendo quase igual, que estava vestido na camisa social rosa e estava rondando lá no P5 do Norte. Então ela passou essa informação importante. Eles estavam no HB20? No HB20, ela falou que era HB20 preto, o mesmo carro que passou por lá na nossa residência. Então ela disse que ele estava rondando quais ruas? Passa a informação aí pro pessoal. Na P5 da Norte, né? Na P5 da Norte, lá de Ceilândia. Então um carro com as mesmas características também dos suspeitos estavam rondando nessa região. Foi que a menina passou para nós, que disse que ele estava em residência, batia a palma para ver se saía alguém ou se a casa estava sozinha. E estava circulando nesse endereço que está passando para nós, essa menina passou. Essa informação vocês repassaram para a polícia? Ela ligou para o 190 e passou essa informação para ver se alguma viatura dá uma ronda por lá, pelo P-Norte. Aí a gente está aguardando, né? Ver se sai algum resultado para a gente, se pegar algum indivíduo, a gente reconhecer, né? Sim, é uma informação muito importante, né? Então, obrigado, seu Gilmar, também. Quer passar algum recado? Não, muito obrigado a vocês também. Obrigada a vocês, tá? Pela participação ao vivo aqui conosco. Então, a gente reforça mais uma vez, Vitória, a importância do Disque Denúncia, né? 197. Então, se você está assistindo aqui o nosso jornal, sabe de alguma informação, são vizinhos aqui da Dona Fátima e do seu Gilmar, tem alguma informação importante ou sabe, né? Viu um carro com essas características, esses indivíduos com essas características, Disque 197 e a identidade é mantida sob sigilo. Isso, a polícia, né, já deve ter acesso a essas imagens, né, Suzana? A imagem do rosto do assaltante ali que tá usando o boné, mas dá para ver claramente, né, o rosto desse homem, também do veículo, câmeras de segurança da rua também devem ter flagrado outros detalhes. Então, com essas imagens, com certeza, daqui a pouquinho a Polícia Civil já vai ter a característica e a identificação, né, desses suspeitos. Agradeça ao casal por ter participado aqui com a gente no jornal. Obrigada, Suzana. E ontem foi o aniversário da primeira residência do presidente, o Catetinho, e tem até filme para comemorar o local, que ficou famoso na composição de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Uma estrutura simples, construída à base de madeira, mas que é parte fundamental do Distrito Federal. O Catetinho foi inaugurado quando Brasília ainda estava tomando forma no Planalto Central. Que era o centro? Né, o centro do poder. A gente tinha uma pista de pouso, né, então era um núcleo pioneiro que funcionava a todo vapor. A gente tinha uma pista de pouso, tinha uma segunda edificação, que é o Catetão, que era também imensa, e todo o poder estava centralizado aqui. Durante a construção da capital federal, o Catetinho foi a primeira residência oficial do presidente Juscelino Kubitschek. Construído em 10 dias, em 1956, o projeto de Oscar Niemeyer ganhou o apelido de Palácio de Tábuas. A inauguração foi no dia 10 de novembro e no aniversário do monumento, uma programação especial para alunos da rede pública do DF. Estou achando bem diferente, assim, ir num lugar que o presidente já foi. Achei bem legal, eu nunca tinha vindo aqui. E toda essa história viva também virou tema de filme. Em 1960, Tom Jobim e Vinícius de Moraes estiveram no Catetinho para compor a Sinfonia da Alvorada. Mas no meio do caminho tinha uma nascente e a inspiração para escrever um clássico da bossa nova, a música Água de Beber, que também dá nome ao curta do diretor Felipe Gontijo. Eu sou um fã da bossa nova e do Tom Jobim, meu sócio Henrique é fã do Vinícius de Moraes. Aí os dois ficaram loucos para transformar essa história em uma realidade virtual, que é uma oportunidade da pessoa chegar no museu e, em vez de ver aquele lugar parado, estanque, ela sentir aquele lugar com vida e voltar no tempo realmente. Aqui no Catetinho, a visita de Tom e Vinícius virou parte do museu e, com a ajuda da tecnologia, é possível reviver esse momento.
É só colocar os óculos de realidade virtual e entrar na história. Uma nascente d'água ali? Oxi, uma nascente d'água, de água de bebê, camarada. A câmera é um personagem, então eles olham para a câmera e você, como espectador, você se reconhece. Você percebe que ele está falando com você. E quem visitou o Catetinho hoje pôde assistir ao curta brasiliense. A Ananda gostou da experiência e voltou para casa com uma nova história. Eu não conhecia essa história. Eu vi com meu pai, no caminho ele começou a me contar como é que tinha sido, né? Que a música veio justamente dessa nascente. E a experiência virtual com o filme foi tão completa que a professora Isana foi capaz de despertar todos os sentidos. Realmente você está dentro do contexto todo da música, da criação, do cheiro, do gosto. Quando os sons chegam até você, toca o coração. E achei maravilhoso. Água de beber, camarada. Esse lugar é sensacional, né? E uma batida entre um caminhão e uma van deixou o trânsito parado na altura do Colorado, na EP Norte, no sentido Sobradinho. Segundo o Corpo de Bombeiros, 21 agentes dos bombeiros foram mobilizados para atender a ocorrência. O motorista da van, de 33 anos, foi encaminhado ao hospital de base com diversas escoriações. Já o caminhoneiro e um passageiro da van não sofreram ferimentos. A pista já foi liberada. Agora, noticiário internacional, a Justiça de Bogotá ordenou uma medida de proteção em favor de uma brasileira que foi agredida pelo namorado, um jornalista colombiano. Um vídeo mostra a mulher caída no chão enquanto Juan Fernando Barona desfere socos contra ela. Um amigo dele chega a segurar o elevador enquanto as agressões acontecem. Depois, os dois são vistos carregando a brasileira, aparentemente desacordada. O caso aconteceu no mês passado, mas as imagens só foram divulgadas esta semana. Juan Fernando Barona, que estava no Egito acompanhando o presidente Gustavo Petro na COP27, acabou despedido e agora deve enfrentar uma investigação criminal. E os Estados Unidos estimam que quase 250 mil pessoas morreram ou ficaram feridas desde o início da invasão russa na Ucrânia. Nesta quinta-feira, a Rússia informou que começou a retirar as tropas de Kherson, capital de uma das províncias anexadas ilegalmente. Ruas desertas e casas que, depois dos ataques russos, ficaram assim. Militares ucranianos afirmam que as rotas e todo o sistema de apoio russo foram destruídos. Apesar do anúncio do Kremlin, a saída das tropas de Moscou daquele local ainda não foi confirmada pelo exército de Kiev, que avança pelas cidades vizinhas. Nas redes sociais, um dos conselheiros do presidente ucraniano acusou os russos de deixarem bombas em prédios e até no esgoto de Kherson. A retirada das tropas russas do território foi tema de uma conversa nesta quinta-feira entre o primeiro-ministro britânico e o secretário-geral da OTAN em Londres. Rishi Sunak também conversou de forma virtual com Volodymyr Zelensky, que afirmou que a decisão russa é um grande avanço para a Ucrânia. O anúncio ainda é visto com cautela pelo Ocidente. Daqui dos Estados Unidos, a avaliação é que a Rússia enviou milhares de soldados para Kherson e a retirada total deve demorar semanas. O governo americano estima que 200 mil militares ucranianos e russos foram mortos ou feridos no conflito desde o começo da invasão, em fevereiro. O Pentágono também confirma a morte de 40 mil civis. Apesar do ceticismo, o chefe do Estado-Maior americano, o general Mark Milley, disse que a saída das tropas russas de Kherson pode ser vista como uma espécie de janela para uma negociação de paz. Nesta semana, a Ucrânia afirmou que está aberta a novas conversas, desde que Moscou forneça algum tipo de compensação pelos danos causados e devolva todos os territórios ocupados. O Tribunal de Justiça do DF abriu prazo para inscrições dos interessados em visitar veículos que vão ser leiloados. O evento vai até o dia 16 desse mês, sempre às 9 horas da manhã até às 6 da tarde, na Coordenadoria de Veículos e Transportes. O cadastro pode ser feito exclusivamente pelo site leiloeirosdebrasilia.com.br.
E a gente fica por aqui, obrigada pela audiência. Você fica agora com SBT Esportes e amanhã eu te espero no É Sábado, viu? Tchau, tchau, bom fim de semana.